envolve a reconfiguração das relações trabalhistas e por aí vai. Se vocês olharem ontem o site jurídico, a presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Maria Cristina Peducci, tocou nesse ponto, em que ela disse o seguinte: olha, a Justiça do Trabalho está para cuidar das relações trabalhistas, basicamente na sociedade industrial. Ela não usa a expressão sociedade informacional e tecnologia, com muito avanço, numa velocidade cada vez maior. Estão surgindo novas morais, novas relações trabalhistas que não conseguem ser juridificadas, regulamentadas, legisladas, tradicional de direito, por uma concepção tradicional do direito do Estado, vamos chamar assim, do Estado keynesiano. Assume que está havendo uma crise do direito do trabalho em função do avanço da tecnologia e da pandemia. Também na semana passada, isso foi ontem, está na hora de a gente começar a rever o conceito de trabalho digno, que é previsto pela Constituição e pela própria CLT. Na semana passada, creio que foi na quinta-feira, já não me lembro, o professor Jorge Arbache, que é vice-presidente do setor privado do Banco de Desenvolvimento da América Latina, chamado o dilema emprego versus tecnologia. Não sei se eu estou sendo visto, ele estava novamente, eu abro a câmera e ela fecha. Mas, basicamente, ela fechou novamente. O que eu tenho aqui é o dilema emprego versus tecnologia. Quer dizer, é uma questão, o entendimento da aula de hoje, da evolução do trabalho da sociedade industrial para a sociedade informacional. E é muito importante aquelas, vamos dizer, tensões binárias com as quais eu venho desenvolvendo esse curso nessas 3 primeiras aulas, não é? Primeira tensão binária, que é o velho paradigma, vamos dizer, da sociedade industrial, da sociedade afluente, da sociedade manufatureira do pós-guerra. O paradigma é o paradigma do capitalismo organizado. Por que ele é organizado? Porque é o capitalismo que emerge da Segunda Guerra Mundial e ele procura crescimento econômico com distribuição de renda, políticas públicas com pleno emprego, aumento do produto interno bruto com justiça distributiva. Quer dizer, claramente o capitalismo organizado que prevalece nas décadas de 1950, 1960, 1970, é um modelo de natureza democrata. Ele entra em crise porque ele foi desenvolvido em torno da matriz do eixo automotriz. Não é? O eixo automotriz, que puxou a indústria da guerra, partiu de uma premissa em que o petróleo era abundante na oferta, barato no preço, e, portanto, a matriz energética da sociedade industrial. Com a crise do petróleo, nós tivemos o desarranjo dessa matriz energética. Ela se torna excessivamente cara, o eixo, melhor dizendo, automotriz, começa a entrar em parafuso, começa a apresentar problemas. Nós vamos perceber claramente que as condições de funcionamento organizado vão entrar em colapso por causa da matriz energética, do preço do petróleo nos anos de 1980. Nesse momento, o capitalismo se desorganiza. Nós vamos passar um período, na década de 1980, de fortíssimas tensões, e vamos perceber que essas tensões são finalmente superadas com a capitalismo a partir de uma nova matriz. Essa nova matriz é a tecnologia de informação. Essa nova matriz é a tecnologia de indústria. Nova tecnologia é a tecnologia que nos leva ao chamado sistema flexível de produção. E, nesse momento, o que nós vamos perceber é o paradigma, que era um paradigma social-democrático, acaba cedendo lugar para um paradigma extraordinariamente economicista, privilegia, acima de tudo, o mercado, privilegia, acima de tudo, a austeridade fiscal, o equilíbrio fiscal. Daí, então, vocês vão ter claramente o quê? A valorização financeira, graças ao avanço da internet, da comunicação online, a estabilização monetária, ou seja, a ideia de que o Estado tem de gastar em função daquilo que ele arrecada, ele não pode se endividar, e isso vai fazer com que ele comece a adotar uma série de políticas, reforma federativa, reforma administrativa, reforma previdenciária, reforma tributária, reforma do Estado,
dentro de uma perspectiva de cortar. E nessa perspectiva de cortar gasto e aumentar emprego, ele vai diminuindo a intervenção do Estado na economia, vai estimulando os setores produtivos a se, vai, de certo modo, privatizar as empresas estatais, vai substituir as autarquias que faziam o controle direto da economia pelas operadoras, cuja origem está na ideia de que elas têm de intervir estimulando a concorrência, e vai também trabalhar com a ideia de deslegalizar direitos, flexibilizar direitos, desburocratizar, descriminalizar. Ainda ontem, um grande representante dessa visão, que é o extremo liberalismo e outros vão chamar criticamente de austericídio fiscal, que é o atual ministro da Fazenda do Brasil, ele dizia que para gerar emprego ele está em cortar os 40% da multa do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, quando o trabalhador demitido logo encontrar um segundo emprego viabilizado pela primeira empresa. Quer dizer, há uma certa obsessão, por isso é que os críticos chamam de austericídio, não há? Obsessão no sentido de cortar gastos, cortando direitos, não é? É quase como se esse grupo partisse, nesse novo paradigma, da incompatibilidade direitos e emprego. Quer dizer, você tem emprego, não pode ter direito, porque o direito sobrecarrega o custo desse emprego. E com isso, o que é que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que o trabalho o tempo todo com viés de mercado, antidireitos sociais, desconstitucionaliza, deslegaliza, flexibiliza, privatiza, não é? O estímulo ao terceiro setor gera uma hiperresponsabilização do indivíduo. E, a partir daí, o que nós vamos ter, foi discutido na aula da semana passada, é um novo perfil de Estado, não é? É um novo perfil de Estado. Um Estado que, de certo modo, vai valorizando, fundamentalmente, na transição da sociedade industrial para a sociedade informacional, ele vai valorizando a passagem, não é, de uma chamada intervenção keynesiana de planejamento. O planejamento envolve regulação, estímulo e proteção. O planejamento envolve políticas de pleno emprego, bem-estar, um financiamento público da Previdência, como uma espécie de um contrato intergeracional entre as gerações que trabalham e as gerações que se aposentam. O Estado keynesiano valoriza o tripé: Estado, administração direta e indireta, a indústria nacional e integração social, mediante um grande contrato social, trabalhar com soluções políticas. O Estado que vai surgir no novo paradigma, o chamado paradigma reorganizado dos anos de 1990 até hoje, é um Estado schumpeteriano, é um Estado liberal, é um Estado tocqueviliano. Tanto Schumpeter na economia como Tocqueville na ciência política, liberais. O Estado schumpeteriano, eu vou designar a partir de agora, é um Estado basicamente liberal. Ele abre a economia, provoca um choque concorrencial, ele desonera as folhas de pagamento, ele deixa de proteger a indústria nacional. O que ele faz é, quanto maior for a qualidade, maior é a criatividade empresarial. Não existe a possibilidade de uma inovação tecnológica sem concorrência. Essa é a ideia por trás dos governos conservadores que nós tivemos com Thatcher na Inglaterra e com Reagan nos Estados Unidos, com Fernando Henrique aqui no Brasil, e isso base nessa perspectiva. Quanto maior for a concorrência, maior a necessidade que o empresário tem de inovar, de ser criativo para manter a sua posição no mercado. Então, a importância do Estado schumpeteriano da abertura econômica. Ela é a chave, o instrumento, o passaporte para um processo de aumento da tecnológica, para um processo de aumento da competitividade e, ao mesmo tempo, ela também permite, mais fácil do que o Estado keynesiano, adotar teto de gastos, políticas de responsabilidade fiscal, políticas de equilíbrio orçamentário e por aí vai. Nesse momento, o que é que nós vamos perceber? Nós vamos perceber dos direitos, notadamente dos direitos previdenciários, notadamente dos direitos sociais, notadamente dos direitos trabalhistas. Claro, eu posso classificar todos esses direitos como direitos sociais, mas eu quero que vocês vejam particularmente, não é, que os direitos, de um modo geral, principalmente os sociais, não, os trabalhistas e os previdenciários, vão sendo cortados, não é? A ideia é de que quem oferecer custo não consegue ser competitivo. Só
objetivo quem cortar custo. E os liberais, os liberais extremados, trabalham com a ideia de cortar o que eles chamam de custos jurídicos, custos do judiciário. À frente, nas aulas finais, eu vou mostrar algumas pesquisas do Banco Mundial, eu vou mostrar algumas pesquisas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, em que elas mostram verificação comparativa internacional que países em desenvolvimento, como o Brasil, não é, têm um altíssimo custo judicial, têm um altíssimo custo em matéria de... E eles recomendam o tempo todo uma espécie de um corte de direitos sociais. O Estado schumpeteriano se propõe a fazer esse corte. E ele trabalha com a hiperação do indivíduo, ele trabalha com autofinanciamento previdenciário, ele trabalha com a ideia de uma desregulamentação econômica, com a ideia de desintervenção do Estado na economia, ele estimula a autorregulação das cadeias produtivas e trabalha no sentido de integrar as economias nacionais com a economia transterritorial. Portanto, o que vocês vão ter a partir daí é a dimensão de um, vamos dizer, Estado que olha muito mais para o mercado, os entes, muito mais para os entes empresariais do que para os cidadãos e do que para a proteção dos mais pobres. Mais uma vez, e aí eu termino de fazer as duas últimas aulas, não é? Mais uma vez, o que nós vamos perceber é que nós temos aí uma bipolaridade. No final da segunda metade do século XX, sociedade até mais ou menos 1980. É também a sociedade do capitalismo organizado. 1980 a 1990 é um período de crise em fase de desorganização. A partir de 1990 para cá, é o capitalismo reorganizado. Saímos da sociedade industrial para a sociedade informacional. Saímos do Estado keynesiano para o Estado schumpeteriano. E caminhamos, não é, para uma transição. Na sociedade industrial, nós falávamos de comum. Na sociedade informacional, nós falamos do interesse do indivíduo, no interesse do indivíduo vencedor no mercado, aquele que tem escolaridade, capacidade de integrar a economia formal e por aí vai. Na sociedade industrial, nós falávamos valorizando a ideia de bem comum. Na sociedade, nós valorizamos a ideia de mercadoria. Na sociedade industrial, nós falávamos na ideia de comunidade como um locus, não é? Marcado pelos laços sociais, pela ideia de solidariedade. E hoje, o que nós verificamos na sociedade informacional é a valorização não dos vínculos sociais, da competição, não da colaboração. Na sociedade industrial, nós valorizávamos a ética universalista. Hoje, nós valorizamos a ética dos... Na sociedade industrial, nós valorizávamos a ideia de uma solidariedade. Hoje, nós valorizamos o princípio da responsabilidade e o princípio do... Eu vou avançar, não é, nessa dicotomia, dizendo que também nós temos, ao lado do conceito, de um lado, de sociedade industrial, do keynesiano, nós temos um tipo de trabalho que é o trabalho fordista, que é esse que está na tela. Do outro lado, nós temos a sociedade informacional, do schumpeteriano, Estado liberal. E aí nós vamos ter um segundo tipo de trabalho, que também está na tela, que é o que eu chamo de novo paradigma tecnológico. O que eu posso dizer a vocês é que, num primeiro momento, o trabalho que se desenvolve na sociedade industrial é o trabalho fordista taylorista. Quer dizer, é o trabalho em série, é o trabalho em que nós dividimos o trabalho por critérios de especialização, por critérios de habilitação. O trabalho numa linha de produção, e nessa linha de produção ele tem uma atividade específica. Esse modelo é um modelo, não é, de linha de produção, de taylorismo e de fordismo, por causa de duas características. A primeira delas é a figura do empresário Henry Ford. Era um mecânico que conhecia o que era o automóvel, já se entendia o que era o automóvel, era a ideia de se colocar um motor em cima de um chassi. Qual foi a contribuição do Ford? A contribuição foi perceber que se ele criasse uma linha de produção com aquela carroceria e treinasse os seus funcionários em linha de produção, quer dizer, um colocaria outro colocaria a direção, 3 ou 4 colocariam o motor, um colocaria a porta, o outro colocaria a outra porta, e depois todos estivessem treinados, cada um, à medida em que ele avançasse a velocidade da carcaça, não é? da carroceria, passando na linha de produção, ele ganhava produtividade. A grande invenção do Ford, por isso é que nós chamamos isso de trabalho fordista,
foi trabalhar exatamente com o trabalho individualizado por critério de especialização de produção. E esse trabalho é um trabalho cansativo, é um trabalho monótono, é um trabalho alienante, ou seja, vocês imaginem vocês por dia mais 2 horas extras, por exemplo, colocando um botão de luz no painel de um automóvel. Não é? É um trabalho mecânico que vocês vão usar o tempo todo, vocês vão estar preparados para usar o tempo todo esse braço. É um trabalho, portanto, cansativo, mecânico, alienante. Quando Chaplin, não é Charlie Chaplin, no filme Tempos Modernos, não é? Vai trabalhar numa fábrica, num determinado momento, não sei se vocês se lembram, a fábrica é uma fábrica de natureza fordista. Ele sai um expediente com um tique nervoso, que é fazer uma espécie de virar um parafuso, e quando ele vê uma mulher e vê um bico de seio, ele vai virar o bico de seio da mulher como se fosse um parafuso. Volto a insistir, esse é um trabalho que é um trabalho cansativo, é um trabalho enervante, é um trabalho alienante, é um trabalho não motivante. A grande questão que se coloca é: quem é que pode fazer esse tipo de trabalho sem se revoltar? Quem é que assume a possibilidade de fazer esse trabalho fordista, né, sem se cansar? É basicamente essa a contribuição do Frederick Taylor. Frederick Taylor é um engenheiro americano, é uma espécie de Hans Kelsen da administração, e ele, entre outras contribuições, ele vai sistematizar, ele vai colocar no papel o que foi a experiência do Fordismo. E ele vai trabalhar mostrando que no Fordismo tudo é milimétrico, tudo é racional. Ele não é aquele homem que considera a administração essa de divisão racional de tarefas. Tudo tem de ser milimetricamente cronometrado, tudo tem de ser perfeito. O capataz no chão de fábrica é, na realidade, um maestro de uma orquestra. Ele espera que todos saibam entrar no seu momento, cumprir a sua função, e na medida em que a orquestra começa a tocar e todos cumprem, a velocidade aumenta, a velocidade da linha de produção aumenta, gerando com isso aumento de produtividade. A grande contribuição, uma das grandes contribuições dessa ideia de um trabalho, vamos dizer, alienado e alienante, um trabalho, vamos dizer, massacrante, é quando ele começa a olhar um tipo de trabalho que é, por exemplo, aquele sujeito que desentope esgoto, ou é aquele sujeito, hoje não tem mais isso, hoje é um roto-router, não é? Mas antigamente era um sujeito que ia com numa vara, não é, de andada em outra vara dentro do esgoto e ia no meio daquele mar de fezes, desentupindo aquilo, não é? Ou então ele também vai lidar com o estivador. Antigamente, eu, quando comecei a minha carreira profissional no jornalismo econômico, eu me lembro que eu ia uma vez por Santos para cobrir porto e cobrir bolsa de café, e conheci Santos e via o estivador carregando uma saca de 60 quilos de café, andando 500 metros de um caminhão até colocar no navio, e aquilo era visivelmente algo que inutilizava esse trabalhador depois de 10 anos de trabalho. Ele levava aquilo na cabeça. Vocês imaginem como é que ele forçava aquilo do ponto de vista da sua estrutura óssea. E saía tirando do navio uma carga também equivalente a 50, 60 quilos para colocar em outro caminhão. E o Taylor vai exatamente desenvolver um conceito de critério de empregabilidade para os trabalhos brutos. Qual é o conceito que ele vai desenvolver? É a consciência bovina. Se vocês pararem para pensar, o boi não é um animal inteligente, mas o boi é um animal que tem uma enorme força para puxar, não é, uma carroça, ou para puxar um moinho, ou para arar uma terra, não é? Então, ele vai dizer exatamente isso. Nós vamos ter aí uma pirâmide, e o que nós vamos ter é na base do trabalho. Um trabalho sacrificado, um trabalho que só pode ser ocupado por pessoas que não sejam reflexivas, não tenham talento, por pessoas que não sejam vocacionadas a uma profissão intelectual, que não sejam reflexivas. Porque quem tiver vai tomar consciência da mediocridade do tipo de trabalho e vai se revoltar, principalmente se ele for um estivador ou um limpador de esgoto. E com isso, o que é que ele vai, de certo modo, mostrar que a estrutura do trabalho taylorista, fordista, é basicamente uma estrutura de trabalho piramidal. Quer dizer, com isso, é uma pirâmide, quer dizer, da mesma maneira como eu mencionei a pirâmide do Estado, nós podemos olhar na fábrica a pirâmide em que eu tenho no corte a base operária. É a base que trabalha de macacão azul. Antigamente nós chamávamos o blue collar. Blue collar era a expressão
do trabalho americanos usavam para descrever o trabalhador na base. É aquele trabalhador que veste o macacão azul, põe a mão na máquina, põe a mão, faz o trabalho que exige aquilo que a gente chama de um talento bovino, não é? Depois nós temos o segundo corte. Esse segundo corte é a área de administração. É a área do antigo departamento do pessoal, hoje a gente chama isso de pessoas, é a área de controle de produtividade, é a área de balanço, é a área de contabilidade, e vocês vão perceber. Já é um trabalhador que tem um nível intelectual mais alto, enquanto aquele trabalhador na base, operário, trabalhador de macacão azul, fez no máximo os 4 primeiros anos do ensino básico, o antigo primário, não é? O trabalhador do setor intermediário, administrativa, não é? O sujeito que faz a contabilidade, o sujeito que faz a manutenção do computador, o sujeito que faz o sujeito que prepara o pagamento de impostos, essas coisas todas, esse já tem o ensino médio, não é? E, finalmente, você tem a cúpula. A cúpula é formada por quem tem formação. A cúpula é formada por aqueles que usam paletó, gravata e camisa branca, não é? Basicamente, esses são chamados, na sociologia do trabalho americano, white collar, não é? O que quer dizer white collar? O white collar é o trabalhador que tem diploma universitário, é o trabalhador que fez uma boa universidade. Então, se vocês olharem, o que é que vocês vão perceber? Vocês vão perceber que a fábrica fordista é uma fábrica piramidal que tem 3 cortes. Na cúpula, ela tem um trabalho bem que é pago regiamente, de trabalhadores com diploma universitário. Esses trabalhadores têm uma visão sistêmica do mercado de trabalho, esses trabalhadores têm uma visão sistêmica da cadeia produtiva em que aquela empresa está integrada. Na base, nós temos trabalhadores alienados. Na base, nós temos trabalhadores não reflexivos. Na base, nós temos trabalhadores semi-alfabetizados. Na base, nós temos trabalhadores que são qualificados numa única tarefa ou são semi-qualificados. Enquanto nós temos trabalhadores poliqualificados que têm o que a gente pode chamar de uma visão de mundo mais sistêmica, que são capazes de entender o que é economia, capazes de entender o papel da economia brasileira, por exemplo, nessa economia mundial, são capazes de entender o papel da sua cadeia produtiva, da empresa em que eles estão, na economia brasileira e, por tabela, na economia mundial, ou seja, tem uma ideia de balanço, tem uma ideia de análise de risco político conjuntural, são grupos extremamente talentosos e diminutos do ponto de vista de quantidade de mão de obra para a empresa. Se vocês olharem, vocês vão perceber um dado bastante interessante. Quem passa em frente a São Paulo, na Avenida Marginal, vai se lembrar ali que nós temos, dá para ver na Marginal, a empresa, ela tem 2 prédios, um prédio baixo. O prédio alto é o prédio da administração, é o prédio da redação, é o prédio da diretoria, é o prédio da inteligência do grupo. A parte gráfica é a parte de produção industrial do grupo. Se vocês olharem, há uma entrada por uma avenida que é a Celestino Burru e há uma entrada porque ela é Caetano Álvares. A entrada da Caetano Álvares é a entrada do trabalhador de colarinho branco, não é? É a entrada de quem trabalha na pirâmide em cima. A entrada lá em Celestino Burru, onde descem os trabalhadores nos ônibus da empresa que vão buscar os trabalhadores no metrô, é a entrada do operariado. Se vocês entrarem, ver que tem um elevador para a diretoria e jornalista e tem elevador para, vamos dizer, o operariado. Até recentemente, eu não sei como é que ficou isso depois da pandemia, mas até recentemente vocês tinham num andar, que era um 6º andar, 2 restaurantes. Um restaurante para os, vamos dizer, para os jornalistas, diretoria, para os trabalhadores de assessoria na cúpula da empresa, e vocês tinham chamado bandejão, ou vocês tinham o PT, não é? O chamado bandejão, que era uma comida na própria bandeja, servida naquela própria bandeja para os trabalhadores operários. A gente brincava muito dizendo que tinha o PSDB e o PT. E eu me lembro do velho prédio do Estadão, nós brincávamos que tinha o UDN e o PTB ali na rua Major Quedinho. Se vocês entrarem nas grandes empresas industriais, até mais ou menos os anos 70, todas essas empresas, mesmo os bancos, mesmo não só os setores industriais, todos trabalhavam com, vamos dizer, segmentação piramidal do trabalho. Ou seja, grandes unidades de produção, um número altíssimo de trabalhadores, maior número de trabalhadores na base, de trabalhadores no meio, trabalhadores administrativos
e os trabalhadores de elite na cúpula, não é? E com isso vocês vão perceber o quê? Vão perceber do que a gente chama do trabalho taylorista, do velho paradigma taylorista e fordista. Por que isso é importante para vocês que são advogados, não é? Vocês vão perceber, basicamente, que nós tivemos, não é, num primeiro momento, a industrialização em São Paulo, começando pelo bairro da Moca, pelo bairro da Tatuapé. Quando eu comecei um dia a montar o curso de Direito da São Judas, ali na altura de 1992, eu chegava para as reuniões eram mais ou menos 6h30 da tarde, com os antigos acionistas da São Judas, não é? Mas eu não queria pegar o trânsito da Radial, eu chegava umas 4h30, um sanduíche, ia para o teto, ia para o último andar da São Judas e ficava olhando aquele bairro industrial. Eu era fascinado por aquele bairro industrial, aqueles, vamos dizer, prédios que eram prédios que foram a base do taylorismo, a base do fordismo na Revolução Industrial Brasileira. Esse tipo de capitalismo industrial fordista, que foi se desenvolvendo nos anos 30 com uma mão de obra fundamentalmente italiana e espanhola, cresceu é que essas empresas não tinham mais espaço para continuar no Brás. E, portanto, essas empresas foram fundamentalmente para o comércio da Dutra e para o comércio via Anchieta. Como, por razões familiares, eu ia muito ao Vale do Paraíba, muito a Campos do Jordão, eu passava sistematicamente todos os vendo ali no comecinho da Dutra cada vez mais uma multiplicação de empresas industriais. E quando eu comecei, como disse a vocês, tentar o curso de Direito, fazer jornalismo econômico, eu comecei a frequentar essas empresas e eu comecei a ficar atraído exatamente pela relação espaço e formação dessas empresas. O que quer dizer isso, não é? Quer dizer que essas empresas eram empresas, todas elas estruturadas da mesma maneira. Uma área, um pronto-socorro operário, onde vocês tinham um trabalho de descanso, uma área de descanso operário, onde vocês tinham um restaurante operário e uma entrada operária, área de elite, na rua de elite, com um restaurante de elite e com um lazer de elite. Não é? A mesma coisa eu via também na Via Anchieta. E aí vem, então, do velho paradigma fordista taylorista. Quais são essas características? Primeiro, não é? Eles são intensivos em energia. Eles são fábricas, esse paradigma taylorista fordista diz respeito a fábricas que cresceram a partir do eixo automotriz da sociedade industrial. Consomem muita energia, seja energia elétrica, seja petróleo. Segunda característica do velho paradigma taylorista fordista, eles são são grandes unidades de produção com um número muito alto de trabalhadores. Por isso é que saíram do Brás, por isso é que saíram da Moca, do Tatuapé, e foram para o comércio da Dutra e para o comércio da Anchieta, não é? Eu disse a vocês que não vão adivinhar a idade, não é? Que eu cobri o lançamento como carro do ano do Brasília. E disse para vocês que para sair da portaria, para ir da Volkswagen, para entrevistar a diretoria de produção, eu tinha lá 3, 4 quilômetros. A saída, troca de turno da Volkswagen era uma coisa tão mais... O viaduto do Chá, às 6 horas da tarde. Aquilo me marcou profundamente. Eu conheci a fábrica da Volkswagen quando a fábrica da Volkswagen tinha duas características. Primeiro, como ela vinha aumentando a produção, ela vinha, para aumentar a produção, ela era obrigada a aumentar o número de máquinas. E para aumentar o número de máquinas, ela era obrigada a terrenos do entorno da Volkswagen. Não sei se vocês sabem, os terrenos do entorno da Volkswagen pertencem à família Lewandowski, ou seja, pertencem ao pai do Supremo Tribunal Federal, Henrique Ricardo Lewandowski, que era dirigente da Fiesp e que todas as vezes em que a Volkswagen crescia, porque ele estava vendendo a peso de ouro as áreas que ele tinha exatamente ao lado da Volkswagen. Por que é que a Volkswagen precisava comprar áreas, não é? Ela era uma empresa baseada num consumo intensivo de energia. Quanto mais ela tivesse de crescer, mais máquinas teria, maior a necessidade de espaço, maior o número de trabalho. E aí, o que é que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que, além dessas duas características, o paradigma taylorista fordista é intensivo em energia e as grandes fábricas são grandes unidades de produção em número de trabalhadores, tem uma terceira característica. Essa terceira característica é que as máquinas são compradas
de um único produto. Se eu compro uma máquina para fazer este relógio, esta máquina somente fará esse relógio de pulso. Ela não necessariamente fará um relógio, vamos dizer, desses relógios empresariais. Se eu compro uma máquina para fazer, por exemplo, uma caneta Bic, ela jamais conseguirá também produzir uma caneta. Se eu compro uma máquina extrojetora de látex para fazer bexiguinha de criança, bexiguinha para festa de criança, essa máquina não necessariamente não fará preservativo. Quer dizer, a característica que vocês têm é de que essas máquinas trabalham com a ideia de produtos homogêneos por unidade de produção. Ou seja, o trabalho fordista, o trabalho terrorista, depende da produção em série de um determinado produto em grandes quantidades. A qualidade unitária de cada produto é baixa. Portanto, para vocês terem uma enorme rentabilidade, vocês têm de vender esse produto numa enorme quantidade, senão vocês não têm, senão a fábrica não tem essa rentabilidade. É importante vocês olharem esse ponto é muito interessante. Me perguntando o que é que o professor está lidando com essas questões, que isso tem a ver com um advogado. Isso tem tudo a ver, por exemplo, quem vai mexer com marcas e patentes, tudo a ver quem vai mexer com o direito do trabalho. E daqui a pouco vocês vão perceber que uma das autoras desse me ajudou a montar, dizer, gravar as minhas aulas lá, um dia me surpreendeu com um projeto da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, aplicando esse modelo que está aqui para entender a urbanização da cidade, a movimentação das massas urbanas industriais do Brás e Tatuapé para o centro da cidade, o centro histórico da cidade, ali para a Paulista, da Paulista para a Faria Lima, da Faria Lima para a Berrini. Quer dizer, o que vai acontecer, São Paulo traduz isso de vista urbano, não é? Nós vamos perceber que à medida em que nós temos o capitalismo industrial, e o capitalismo industrial vai crescendo, ele vai se deslocando da Zona Leste, vai para o bairro de Ipiranga, vai para aquela área que é o início da Anchieta, vai para a segunda área, que é a área da Dutra, e com isso vocês vão perceber que vocês vão tendo serviços sendo levados também. Quer dizer, vai ocorrer aí um processo de urbanização, a industrialização, mas as transformações pós-fordistas que vão surgindo, vão exigindo novas políticas de urbanização da cidade, novos planos diretores, e isso exige, não é, juristas capazes de direito urbano e capazes de pensar por que é que nós temos manchas urbanas que vão, com o tempo, se deslocando. Ou seja, quem não tem conhecimento de urbanização a partir desse critério de transformação da indústria paulista, de um paradigma, vamos chamar, industrial, sociedade industrial, para um paradigma, não vai conseguir trabalhar como advogado, como assessor jurídico na prefeitura, de uma grande empresa, de um grande banco. Não é? Ou seja, tudo isso tem a ver com um tipo de trabalhador do direito que vai ter de lidar com questões absolutamente novas. Eu chamo muito a atenção de vocês no exemplo que eu dou de produtos homogêneos por unidade de produção. Eu disse a vocês que eu fui cobrir o Brasília. Durante muitos anos, a Volkswagen só produziu 3 produtos no Brasil. Ela produzia o Brasília, ela produzia o Fusca e uma geladeira em 4 rodas que ela chamava Kombi, não é? Se vocês pegassem o concorrente era a General Motors, que fazia a mesma coisa. Ela produzia a Caravan e ela produzia mais uma perua que eu já não me lembro o nome. Quer dizer, as empresas eram empresas fordistas. Quanto mais fordista como é que eu vou dizer, empresa, menor é a possibilidade dela trocar, lançar novos produtos no curto prazo. Eu dou o exemplo de uma das indústrias que quebrou, Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo. Na minha época de graduação na USP, era a maior empresa brasileira, mas ela foi se diversificando, produzindo tantos produtos, ela precisava de uma fábrica. Ela chegou a ter 100 produtos e ela precisou de 100 fábricas. Ela perdeu a capacidade de gerir 100 fábricas e quebrou. No Fordismo, nós temos produtos homogêneos por unidade de produção. Há uma padronização das máquinas. Se eu compro uma máquina para fazer um produto, vai ter uma baixa rentabilidade unitária, eu vou ter de vender esse produto em milhões e milhões de unidades para que ele dê remuneração ao acionista. Daí a ideia estável de produtos. Daí a ideia de plantas industriais e equipamentos especializados. Daí a ideia de uma empresa automatizada. E a ideia de habilidades especializadas.
Daí a ideia de competitividade por meio do aumento da produção. O modelo taylorista, fordista, o modelo industrial da sociedade industrial, ele tem um baixíssimo grau de inovação. Ele tem muita rigidez na linha de produção. Quer dizer, na medida em que está tudo estruturado, não é? A empresa ela não se sente estimulada a inovar. Vejam um dado interessante. Vejam qual é o carro, um dos carros mais vendidos no Brasil. É o Gol. Qual é a característica do Gol? Nós vamos ver isso, não sei se na aula de hoje vai dar tempo, mais para frente, na aula da semana que vem. Um carro, talvez seja o único modelo da indústria automobilística brasileira que foi produzido a partir de uma fábrica taylorista fordista. Até hoje ele é uma exceção. Todas as fábricas de automóveis do Brasil, inclusive a própria Volkswagen, já produzem carros com uma agregação tecnológica imensa, não é? Menos a Gol tem mercado, é um carro baratíssimo de produzir, e eles conseguiram adaptar a habilidade especializada de um equipamento especializado pós-fordista. Mas se vocês olharem, o que vocês vão perceber? Vocês vão perceber que nos últimos 20 anos, talvez um pouquinho mais, nos últimos 30 anos, nós vamos ter uma quebradeira generalizada de empresas brasileiras, porque essas empresas brasileiras não souberam se adaptar à velocidade da sociedade, à velocidade das transformações tecnológicas. O paradigma taylorista, fordista, é muito pouco inovador. Ele tem um altíssimo grau de inovação. Ele é muito rígido na linha de produção. Ele vê o trabalhador como custo. Vejam, se eu começar a soltar aqui alguns nomes, vocês vão imaginar, eu sou do século passado, e sou da primeira metade do século passado, infelizmente, não é? Mas eu sou de uma época em que se falava em Sears, que se falava na G. Aronson, que se falava numa série de pequenos supermercados que foram quebrando, pequenos bancos que foram quebrando, porque de inovar. Não foram capazes de perceber o que é que vai acontecer na década de 1980, que vai mudar o capitalismo. De um capitalismo organizado, que entrou numa crise de desorganização, num capitalismo reorganizado, que se reorganizou não em função de inovação, mas em função de um uso intensivo em informação, de um uso intensivo em conhecimento, de uma competição via inovação, de um altíssimo grau de inovação. Para terminar, basicamente, o velho paradigma taylorista, vejam que, no final, eu menciono nesse gráfico que esse trabalho é um trabalho que se caracteriza por um critério de especialização. Quem coloca uma porca, quem aperta um parafuso, vai fazer isso o resto da vida. Quem coloca a direção, coloca o logotipo no liquidificador, vai fazer isso o resto da vida. Portanto, o que eu quero dizer é que há uma segmentação do trabalho na empresa. Quanto mais baixo é esse trabalho, mais medíocre é esse trabalho. Maior a necessidade de um trabalhador não reflexivo, maior a necessidade de um trabalhador de inteligência, maior é a crítica, a brilhante crítica que o Chaplin vai fazer no filme Os Tempos Modernos, não é? Ele fazia aquela crítica já nos anos 30 e 40, gente, que aquele modelo taylorista e fordista era um modelo de exploração do trabalho. Quanto mais baixo era o trabalho na hierarquia da empresa, maior, digamos, o sangue do trabalhador sendo colhido pelo capataz, porque eles ampliavam brutalmente a velocidade da linha de produção, quase no limite da incapacidade que o trabalhador tinha de pegar com o braço uma peça e colocar, sem correr o risco de perder uma mão ou coisa que o valha. Claro o que eu quero dizer, mas esse modelo é o modelo que imperou no pós-guerra. Esse é o modelo que cresce com a industrialização na Europa e nos Estados Unidos a partir dos anos 30 do New Deal, e é um modelo em torno do qual o capitalismo do pós-guerra, nos anos de 1950, 60 e 70, consegue crescer. Não é? O que vai acontecer é que a crise do petróleo arrebentou com a possibilidade de continuação do modelo taylorista-fordista. O capitalismo reorganizado, o capitalismo que eu mencionei para vocês há 2 semanas atrás, é um capitalismo que vai trabalhar cada vez mais com novos padrões de tecnologia. Vai, de certo modo, o consumo intensivo de energia pelo consumo intensivo de informação e conhecimento. Vai descobrir novas fontes alternativas de energia. Vai miniaturizar as máquinas, não é? Vai trabalhar com máquinas cada vez mais inteligentes.
na crise de Detroit a partir de 1980. Até hoje, Detroit, eu conheci Detroit antes da crise do petróleo e voltei depois. Quando eu conheci Detroit, eu estudei do outro lado do lago, que era em Madison, na Universidade de Wisconsin. Detroit era uma cidade pujante, violenta, pujante, uma cidade operária, mas uma cidade negra, porque os operários eram negros, com forte segregação racial. Não é? Mas era uma cidade operária e rica nesse sentido. Hoje, Detroit é chamado de capital da área da ferrugem, da cidade da ferrugem. Por quê? Porque os Estados Unidos foram o Japão na capacidade de resposta à crise do petróleo. O Japão foi mais rápido, desenvolvendo carros menores, máquinas menores, motores menores e, ao mesmo tempo, desenvolvendo novas fontes alternativas de energia. O que vai acontecer é que, na sociedade informacional, um consumo intensivo em tecnologia, em informação tecnológica, um consumo intensivo em conhecimento. Isso vai reduzindo o tamanho da fábrica, isso vai substituindo o número de trabalhadores braçais por robôs ou por computadores. Traduzindo, o que eu quero dizer? Ao contrário da felicidade que lá atrás, no caso da Volkswagen em São Bernardo, agora, todas as vezes em que a Volkswagen faz o lançamento de um carro novo, ela vai enxugando, vai diminuindo a necessidade que ela tem de área territorial. E ela começa a vender as áreas, não é? Ela começa a vender as áreas que entraram na cidade. E essas áreas ela vai vendendo para supermercado, ela vai vendendo para empresas de educação e coisas do gênero. Eu, durante muitos anos, na década de 1900, ia à Ford fazer entrevistas. O prédio da Ford, no qual eu ia fazer entrevistas, hoje funciona uma Unip, não é? Vejam, o que vocês vão ter é um deslocamento dos prédios ali na Dutra ou na Anchieta. Eram prédios, no tempo da sociedade industrial, para grandes fábricas, eles foram para supermercados, para shopping centers, para Unips, para grandes universidades, para hospitais. Ou seja, vocês começam mais uma vez a migração da indústria para outras áreas, não é? Vocês vão começar a perceber que as fábricas vão vendendo aquele maquinário mais velho, vão trabalhando com máquinas menores, muito mais eficientes. Essas máquinas são fáceis de serem transportadas, o custo de transporte delas. E essas empresas vão aprofundando a sua, vamos dizer, presença nas pequenas e médias cidades do interior. E vão saindo da Dutra, vão saindo de áreas onde o acesso de mão de obra é difícil, onde o acesso de suprimentos é difícil. Quer dizer, vocês começam, mais uma vez, que na transição da sociedade industrial para a sociedade informacional vão surgir novos problemas de direito de propriedade, de direito do trabalho, de direito urbanístico, propriedade intelectual e coisas do gênero. Eu, em 1990, na década de 90, eu me dei muito bem com o professor Milton Santos, da Geografia, lá na cidade universitária, e nós chegamos a fazer alguns trabalhos juntos, fomos, inclusive, dar uma palestra junto no Instituto Internacional de Sociologia Jurídica na Europa. Me chamava muito a atenção para a gente viajar ali na altura da Dutra e mostrar claramente que empresas que estavam sediadas no começo da Dutra, ali em Guarulhos, estavam transferindo as suas fábricas para a área de São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, ou seja, elas adensaram, elas interiorizaram a produção. É isso que eu quero, não é? Quanto maior é o consumo intensivo em informação e conhecimento, maior é o meu consumo em tecnologia, eu preciso de menos espaço territorial, de menos trabalhadores. E eu vou trabalhar com máquinas inteligentes. Essas máquinas fazem uma enorme diversidade de produtos. Ou seja, se no passado, eu, para uma, vamos dizer, bexiguinha de festa de criança, eu precisava de uma máquina e eu precisava vender 1 milhão de bexiguinhas por dia, agora eu posso transformar, não é? Essa pode fazer toda coisa, toda e qualquer coisa, inclusive essas lâminas com as quais eu estou trabalhando, não é? Ou seja, o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que vocês têm um menor produtos. Ford, por exemplo, tinha um lema: eu vendo o meu carro, os meus compradores podem comprar o carro da cor que quiserem, desde que a cor seja preta. Cara, em todos os filmes de máfia nos Estados Unidos, todos ali, filmes de época, têm carros pretos. Hoje nós temos carros de todas as cores. Mesmo
parar uma produção para trocar o duto e trocar a cor da tinta demorava tempo, isso era prejuízo, não é? Portanto, o Ford não queria diversificar as cores dos seus carros, para não perder, vamos dizer, para não ter hora ociosa, enquanto os operários limpavam os dutos para colocar. Hoje, quando vocês compram um automóvel, a hora em que vocês estão assinando o contrato, a vendedora já está informando, o sistema já informa qual carro foi vendido, e lá na área de planejamento eles já sabem quais as cores que vão mais demandar, quais os produtos que estão vendendo mais, ou seja, nós temos cada vez mais uma resposta dirigida ao cliente que é muito rápida. Vejam aí, é o que eu chamo de mudanças rápidas no mix de produtos. Vejam, todos vocês, não é? Os pais de vocês devem ter passado pela experiência que eu passei. Quando eu tive de montar a minha casa, eu tive de entrar numa Georonson, no Mapping da vida. Quando eu olhei, tinham duas geladeiras da Brastemp, uma melhorzinha e uma piorzinha, uma mais baratinha que eu podia comprar e a outra que eu não podia comprar. Tinha um aparelho de som melhorzinho e tinha um aparelho de som piorzinho, que eu podia comprar um mais caro que eu não podia comprar. Hoje, se eu entrar para comprar uma geladeira, eu vou ter uma oferta que a minha geração, não sou capaz de entender, de biodegradar na minha cabeça, para que tanta variação de tipos de geladeira, não é? A mesma coisa, quer dizer, a última vez em que eu tive de som, eu tenho um equipamento de som, eu gosto muito de música clássica alemã aqui, mas ele começa a dar problemas e não tem mais peças para remontar, eu simplesmente entrei, não é? Porque tinha tanta variedade que eu não sabia o que escolher. Ou seja, a teoria de sistemas, não é? Vai mostrar que quanto maior é a oferta, muitas vezes nós não temos capacidade. O que nós temos hoje é exatamente o contrário da sociedade industrial. Na sociedade informacional, no Estado schumpeteriano, na sociedade de produtos, fábricas inteligentes, mudanças rápidas no mix de produtos, sistemas de produção flexíveis. Em vez de automação, nós temos sistematização. Agora vão surgir aí algumas características. Competição pela via da inovação. Quem não inovar, quebra. Quem não inovar, quebra. Alto grau de inovação. E isso não é daqui a pouco, ainda na aula de hoje, eu vou voltar a colocar o dedo nesses dois pontos. Quem não for competitivo, quem não for inovador, quebra. Quando eu entrei no Estadão, o Estadão era a maior empresa de comunicação da América Latina. O Globo era uma empresa, um terço do Estadão. Não soube inovar, o Estadão não foi capaz de acordar para a transição da sociedade industrial para a sociedade informacional, foi perdendo o mercado, não tecnologizou em tempo e a Globo foi fazendo tudo isso. Não é? Hoje a Globo, não sei quantas vezes é maior do que o Jornal Estado. Isso é fundamental. Na semana passada eu mostrei não foram percebendo, como aconteceu com o Bradesco, com o Unibanco e com o Itaú, os demais bancos não foram percebendo que ou eles competiam, e a inovação aí é tecnologia, ou eles iam perdendo o mercado bancário. O que eu quero é que vocês percebam que nós vamos ter aí a necessidade de uma linha de produção. E agora vem um ponto que eu acho que é fundamental para todos nós. Vejam, esse ponto está em 4 subpontos. Primeiro, nós precisamos de uma competição via inovação e de um alto grau de inovação. Isso, se a fábrica é inovadora, é basicamente uma fábrica que necessita de trabalhadores com múltiplas habilidades. Ele necessita essa fábrica com trabalhadores poliqualificados. Eu me lembro que durante muito tempo um grupo Atlas, não é? Da família Vilares, tinha como diretor jurídico um médico. E a OAB, não posso fazer, a OAB foi lá, com o seu lado corporativo, e disse, não pode ter. Então, a Vilares fez uma coisa interessante, colocou um advogado, deu um título para um gerente jurídico de direito, e deu o título de vice-presidente executivo para o médico, e que continuou dirigindo a área jurídica da Vilares. E uma vez fui fazer uma pergunta ao Paulo Vilares, os médicos entendem muito mais de direito do que os advogados. Não sei se está claro, eu fui começar a perceber isso no banco, por exemplo. Quando eu me transformei em consultor, teoricamente era para levar uma visão keynesiana de legislação para o sistema de circulares internas, que seria uma legislação, uma ordem jurídica interna. Em determinado momento, a área jurídica fracassou porque não havia advogado capaz de sentar-se ao lado de um economista.
Não havia um engenheiro de produção capaz de ser ao lado de um contador. O que eu quero mostrar para vocês é que nós vamos começar a modificar o perfil do trabalho. Vamos deixar de trabalhar com atividades mono e começar a trabalhar com o que a gente chama de multi-skill, com o que a gente chama de múltipla habilidade, com uma interdisciplinariedade. Hoje eu tenho sido muito convidado para tutoria para escritórios de advocacia que me pedem para fazer um diagnóstico porque eles têm medo de perder o mercado, a sua posição no mercado. E a eu comecei a aula da semana passada exatamente dizendo isso a vocês, em que medida vocês estão vendo o que está acontecendo no mercado de trabalho? Qual é o target de vocês? Se interdisciplinariedade vamos dizer, do nível médio de advogados que vocês têm no escritório. Quer dizer, cada vez a necessidade de olhar o trabalho poliqualificado, não mais o trabalho monoqualificado. Qual é a diferença? Quanto mais poliqualificado, maior capacidade eu tenho de exercer múltiplas tarefas, maior é meu nível de responsabilidade. Maior é meu nível de responsabilidade, eu começo aquela posição da inteligência bovina e começo a ser valorizado pela minha criatividade. Eu começo a ser valorizado pela minha capacidade de dialogar com os diferentes setores. Quer dizer, quando vocês olham, eu tenho uma formação em Direito, ao mesmo tempo, na pós-graduação, eu tenho uma formação em Filosofia, no meu doutorado, eu tenho uma formação em Sociologia, na minha livre docência, eu tenho uma formação em Filosofia do Direito, e na minha titularidade, eu tenho uma formação em Sociologia Jurídica. Que alguém me pergunta o que eu sou, às vezes eu mesmo não sei se eu sou filósofo, se eu sou sociólogo, cientista político, se eu sou advogado, ou se eu sou jornalista. Não sei se está claro o que eu quero dizer. Eu venho de uma geração, desde o início da minha carreira, trabalhei nessa dimensão de múltipla habilidade, de um conhecimento interdisciplinar, de uma flexibilidade de produção, e aí eu chamo muito a atenção, poliqualificação para múltiplas tarefas. À medida em que eu comecei a me destacar, por exemplo, no jornal, para a poliqualificação de múltiplas tarefas, eu que tinha entrado num cargo menor, em 2 anos já estava num cargo bem maior e sendo cobrado por uma série. Eu olhava os velhos jornalistas, e os velhos jornalistas estavam sendo desempregados, e aquele pessoal, como eu, muito jovem, muito imaturo, ainda desinformado, mas sensível para conhecimentos poliqualificados, nós estávamos sendo valorizados na empresa. Vejam, o que eu quero mostrar para vocês é que o conteúdo do trabalho mudou. Nós temos hoje, em vez de como recurso humano, eu dou um exemplo do que eu quero dizer. Durante muito tempo, eu tive muito boas secretárias, no tempo em que fui consultor do Banco Itaú, departamento de Filosofia do Direito na USP. Mas o meu critério para escolher as minhas secretárias era no sentido de escolher secretárias que tivessem, primeiro, disciplinar, uma enorme flexibilidade no trabalho e que entendessem que o meu trabalho é um trabalho poliqualificado. No meu período, vamos dizer, de intenso trabalho em banco, em jornal, eu também era coordenador de Ciências Humanas da FAPESP, presidia o Comitê de Área de Direito e Economia e Administração da Conselho Nacional de Desenvolvimento e Tecnologia, a CNPq, era da Comissão de Reforma da Universidade, era da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Eu me lembro que ficava muito pouco tempo no escritório, e eu precisava de uma secretária que fosse capaz de atender, colocar nas pessoas as agendas, e já dizer, olha, a consultoria não é, o preço é esse, essa coisa toda, ou seja, ela gerenciava a minha vida, não é? Detalhe, que com exceção da primeira, cujo sonho era casar com um engenheiro, ele conseguiu, a minha segunda secretária era uma migrante nordestina que veio para cá, conseguiu fazer conseguiu entrar numa faculdade, eu estimulei a fazer pós-graduação, e hoje é uma psiquiatra respeitada. A minha outra secretária fez administração, durante muito tempo trabalhou comigo, depois era tão competente que foi trabalhar com o presidente da empresa e terminou a carreira dela como uma diretora júnior da empresa, de um banco. Veja, começou com uma... O que é que vocês têm? Ainda ontem a XP anunciou o seu novo presidente, não é? A primeira vez em que a XP troca um diretor desde a sua criação. Vejam o perfil desse rapaz que vai assumir, deve ter os seus 40 anos, alguma coisa assim. Vejam que vem do INSPER, veja que ele vem de uma família muito simples do interior de Minas. Agora, ele sempre se destacou pela interdisciplinariedade, pela poliqualificação. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que não é, o Fordismo não é, tem a competitividade voltada à produção.
E tem um baixo grau de inovação. O Fordismo tem rigidez na linha de produção. Ele tem o trabalho como custo. Ele tem a segmentação do trabalho na empresa. Ele tem baixo nível de responsabilidade. E ele tem um nível de escala. Eu não sei se está nesse caderno de sociologia que a Raíssa tem, mas seria a segunda lâmina, a primeira lâmina depois dessa, não é? Está escrito Fordismo e pós-Fordismo. O pós-Fordismo, não é? É também chamado... O pós-Fordismo também é chamado de toyotismo, não é? Não importa o nome, importa que vocês entendam... Pode ser essa também, eu vou entrar aí. O pós-Fordismo é o que vem depois do Fordismo. Toyotismo é pós-Fordismo, é sinônimo, não é? O que eu quero mostrar é que no pós-Fordismo a competitividade é via inovação. Há um alto grau de inovação, há uma enorme flexibilidade na linha de produção, o trabalho é visto como recurso humano, quer dizer, hoje, não é? Eu procuro trabalhar com pessoas que tenham uma poliqualificação. Só para vocês terem uma ideia, eu acho que eu já disse isso para vocês, e vou dizer isso quando gravar um programa com a Raíssa para um seminário aí na ESA. Na USP, no meu tempo de coordenador da pós-graduação, de cada 2 alunos que se formavam, um fazia ou já tinha feito uma segunda faculdade. É claramente a dimensão hoje de que se eu não tiver uma dupla formação de trabalho, ou entrar na economia formal é mais difícil. Poliqualificação para múltiplas tarefas, integração do trabalho da empresa e alto nível de responsabilidade. A tendência é de que, em termos de tamanho, o modelo fordista tem uma empresa tendencialmente agigantada. No pós-fordismo, tendencialmente, uma empresa tem um tamanho de porte médio ou pequeno. O campo de atuação da empresa fordista é generalizante. O campo da empresa pós-fordista é especializada. A estruturação interna do modelo fordista é estratificada em vários níveis hierárquicos. O modelo emergente da estruturação das empresas na sociedade informacional é um modelo de reduzido nível de estratificação. É o que a gente faz, não é? Todos vocês ouviram falar em downsizing. Acho que todos vocês ouviram falar em as empresas que se reformam, demitem diretores, fecham determinadas tarefas, não é? O que nós vamos perceber é claramente isso que eu estou mencionando. A estrutura da sociedade fordista, a estrutura da empresa fordista, é cheia, mas enorme de linhas, não é? Que cortam a empresa, mostrando o quanto ela é burocratizada, o quanto ela é estratificada. Vou dar um exemplo para vocês, isso gerou uma crise na USP muito grande. Se vocês olharem aquelas ruas do centro histórico de São Paulo, ali ao lado da Praça da Sé, vocês vão ter a Rua Vista, vão ter a Rua 15 de Novembro, vão ter a Rua Senador Feijó, vão ter a Rua Benjamin Constant, vão ter a Rua Quintino Bocaiúva. Do Largo de São Francisco tem a Padre Senador Feijó. Do lado ali vocês tinham a sede do Banco América do Sul, que era o banco dos japoneses da cooperativa. Você tinha o antigo Banco Sudameris. Você tinha 3 sedes de 3 bancos. Eu não me recordo qual era o terceiro nome, mas era um banco também. O Sudameris era um banco italiano, franco-italiano, não é? Esses bancos foram se fundindo e aqueles prédios eram prédios que se tornaram absolutamente inúteis para os bancos, não é? Se vocês olharem, o que vocês vão perceber? Vão perceber que na base funciona o estacionamento, ou agências bancárias, ou livrarias, mas os prédios têm hoje, são alugados para advogados que não tiveram sucesso, ou para despachantes, isso quando estão advogados. Se vocês olharem, o que aconteceu? Esses prédios eram prédios, eu trabalhei nesses prédios no tempo na Rua Boa Vista, em que, dependendo do seu nível, você tinha direito a uma pequena sala. Seu nível era maior, uma sala maiorzinha. Seu nível era de gerente, uma sala maior. Diretor, superintendente, era aqui. Seu nível era de diretor estatutário, era grande. Era vice-presidente, meio andar, presidente, o andar inteiro. Quer dizer, o prestígio era medido pelo espaço da sala de cada executivo, de cada bancário. Hoje não. Se vocês entrarem, os bancos saíram de lá, foram para a Paulista, e daí foram, o caso do Bradesco para a Cidade de Deus, o Itaú lá para a Estação São Judas, não é? São prédios inteligentes, as paredes foram inteiradas, não é? Todos trabalham se vendo, há uma clara troca de ideias, não é? O que é que vocês têm? Vocês têm a necessidade exatamente de olhar. Os níveis de estratificação diminuíram. Os níveis de estratificação diminuíram. Não é? Houve a necessidade de corte
porque foram fechados. Muitos empregos foram, de certo modo, eliminados pelo avanço da tecnologia. Quais são os critérios de empregabilidade? E isso está presente nessa política, nessa discussão desse atual governo, com relação às políticas emergenciais. Por que nós temos um nível de pobres relativos e pobres absolutos que cresce na pandemia? Não é? Por que nós temos um problema dramático? Eu já cansei de escrever alguns no Estado de São Paulo e já dei palestras nesse sentido. Quer dizer, o que é que garante que, quando vier a retomada do crescimento econômico, nós não tenhamos a capacidade de absorver a mão de obra desempregada. Não é? Se nós olharmos um professor chamado Simon Schwartzman, nós trabalhamos juntos na reforma em 1985, ele tem vários trabalhos mostrando, por exemplo, em que várias áreas, inclusive direito, nós temos hoje jovens que não trabalham em áreas que exigem conhecimento ou diploma superior. Eles não têm capacidade técnica, não é? Ou seja, quando abrir a economia, quando a pandemia passar e as empresas voltarem a contratar, nós correremos o risco dramático de não termos trabalhadores com qualificação necessária que preencham as características de uma sociedade ou de um trabalho pós-fordista, de um trabalho taylorista na sociedade informacional. Vejam, na trabalho taylorista, eu precisava ter habilidades estáveis e definidos. Eu precisava ter uma capacidade de executar, não é, tarefas diretas e repetitivas. Habilidade para trabalhar em condições supervisionadas. O meu trabalho era um trabalho individual e isolado. Eu sei que tem um colega aqui do lado, mas eu tenho de me concentrar no que eu estou fazendo. Eu operava, acima de tudo, não é? Eu operava, acima de tudo, com um horizonte geográfico bem delimitado. Vejam bem o que é que eu... A sociedade taylorista é uma sociedade segmentada, não é? É uma sociedade altamente estratificada. Eu tenho de ter uma habilidade, eu tenho de ter um diploma universitário para atuar em ambientes que sejam estáveis e definidos. Não é? Eu me recordo, por exemplo, que a minha mãe, somos em 5 irmãos, o mais velho, quando eu me formei, a minha mãe dizia: siga a carreira do seu pai, siga a minha carreira. Seu pai é procurador do Estado. O Estado não quer receber o salário dele o resto da vida, todo dia. Não vai ter problema se a empresa quebrar. Não é? O ambiente dele é estável. Ele sabe com quanto ele entrou, ele sabe como está. Ele sabe claramente quais são os seus direitos. Tudo está previamente mastigado. Não é? E ele faz aquela mesma tarefa, ou seja, ele faz aquilo rapidamente e tem tempo para ficar lendo. Ele é professor da USP também. Não é? Ele tem capacidade para supervisionar, ele foi chefe da Procuradoria de Administração de São Paulo, dominante antes de ser secretário da Justiça ou Procurador-Geral do Estado do Montoro. Mas ele trabalhava, não é? Fazia as tarefas diretas, repetitivas, o mais rapidamente possível, porque gostava de ler, ficava lendo literatura, fechado no seu gabinete na Rua Boa Vista. E trabalhava o tempo todo com horizontes temporal e geograficamente bem delimitados. Quer dizer, ele sabe, ao longo do tempo que falta para se aposentar, ele sabe claramente quais são as balizas com as quais ele vai trabalhar. O resultado disso é que eu fui considerado, vamos dizer, o tonto da família, porque, na realidade, eu fui trabalhar exatamente já no modelo, estou falando ali na altura de 1970, portanto, antes da crise do petróleo, observava a emergência daquilo que hoje nós chamamos de um trabalho informacional. Agora, os meus irmãos um é magistrado e seguiu a carreira do meu pai, no sentido de habilidade para em ambientes estáveis e definidos, capacidade de executar tarefas diretas e repetitivas, habilidade para trabalhar em condições supervisionadas, trabalho individual e isolado, de operar com horizontes temporal e geográfico bem delimitados. E um outro que é professor universitário, que não se adequou à nova, vamos dizer, à universidade, essa universidade mais aberta e competitiva, e não vê a hora de se aposentar, quer dizer, ele conta os minutos que lhe restam para se aposentar. Quer dizer, eles não são capazes de se colocarem num contexto que... O que é que o contexto exige? Exige habilidade para atuar em ambientes difusos e mutantes. Quer dizer, eu tenho de lidar em ambientes que não têm fronteiras, que mudam permanentemente. Quer dizer, quantas e quantas vezes eu tive, por exemplo, de tocar um desenvolvimento num trabalho bancário, numa linha, e, certo, eu tinha de recomeçar fazendo um segundo tipo de trabalho em outra área. Quer dizer, num determinado momento, eu não sabia se eu era apenas um consultor jurídico, um executivo para montar um instituto cultural de um banco.
O que eu quero dizer? Vou fazer um projeto para o Instituto Cultural de um banco. Vejam, o que eu quero mostrar, eu fui valorizado exatamente porque eu tinha uma certa capacidade de me adaptar a certo tipo de trabalho que poderia ser hoje uma coisa, mas amanhã outra. Não sei se é claro. Eu tinha uma capacidade de realizar tarefas não repetitivas. Quer dizer, uma coisa é montar o sistema interno de circulares, quando não havia ainda internet num banco, e ser deslocado depois para montar um departamento de risco, de análise de risco de conjuntura política. E depois tentar desenvolver um projeto para o Instituto Cultural, entender uma viagem para 4 ou 5 países de 2 meses, só para entender o que eram os institutos culturais. Não é? Vejam, quando nós temos habilidade para isso, nós estamos falando que nós temos para trabalhar na sociedade informacional, no trabalho terrorista. Nós temos habilidade para tomar decisões e assumir responsabilidades. Nós temos capacidade de trabalhar em tema. Nós temos uma percepção compreensiva de sistemas. Nós temos uma capacidade de operar com horizontes mutantes em expansão. Vejam, chamo a atenção de vocês, já disse isso e volto a repetir. Quando veio o mensalão, em 2005, no governo Lula, todo o pessoal envolvido, acusado de corrupção pelo Ministério, velhos advogados criminalistas, padrão Márcio Tomás Bastos, não é? Nesse perfil de um trabalho terrorista. Não é? Todos aqueles advogados, Maris, todos aqueles, um deles me contou abertamente, nós começamos a perder os processos, porque nós não tínhamos o que você chama de habilidade para atuar em ambientes difusos e mutantes. Nós conhecíamos direito penal, nós éramos especialistas em processo penal e direito penal. Eu não entendia nada de energia, me disse um dos mais importantes advogados, que foi ministro da Justiça. E perdeu a causa naquele momento. Veja, o que eu quero dizer? Já quando vocês têm a segunda fase da Lava Jato, quando vocês têm Odebrecht e Gutierrez, eles vão trabalhar com vários ex-alunos meus que têm essas características: habilidade para atuar em ambientes difusos e mutantes, capacidade para realizar tarefas, não, habilidade para tomar decisões e assumir responsabilidades, trabalho em grupo e sistêmico, e a percepção compreensiva de sistemas e capacidade com horizontes mutantes em expansão. Vejam que eu vou agora detalhar ainda mais esse quadro do trabalho fordista. Qual é o conteúdo do trabalho pós-terrorista? Não é? E vou trabalhar valorizando 4 fatores: responsabilidade, competência ou perícia, independência e formação. Quando eu olho o trabalho terrorista, ele é um trabalho decadente. Vamos olhar o trabalho decadente. Em matéria de responsabilidade, não é? Ele exige, o conteúdo desse modelo, exige fiel, exige esforço, exige disciplina, exige cumprimento do regimento. Ou seja, se eu for esforçado, se eu cumprir o regimento, eu vou ser valorizado. É claro que quando eu trabalho numa empresa que tem um padrão quase militar, no comportamento esforçado, disciplinado, preso ao regimento, esse trabalhador é muito pouco criativo. Ele faz tudo aquilo que quer, mas ele não sugere nada, ele não cria absolutamente nada. Não sei se está claro isso para vocês. Quando eu olho o novo conteúdo do trabalho pós-fordista, não é? A ação que se dá ao trabalhador é se ele tem uma capacidade de tomar decisão com vista à continuidade do processo. Vejam, nós vimos que o ministro Pesadelo, Pazuello, não é? Ele é um especialista em logística. Se vocês olharem, vai só olhar para ele e vocês vão perceber que ele é um homem que foi capacitado em ambiente estável e definido. No momento em que vocês tiveram a pandemia e vocês tiveram uma série de problemas novos, ele fracassou porque ele não foi treinado para atuar em ambientes difusos e mutantes. Não sei se está claro para vocês. Segundo exemplo que eu vou dar para vocês. Eu tive um motorista durante anos que era uma excelente pessoa, excelente, mas durante muito tempo ele trabalhou numa empresa de ônibus como supervisor de ônibus. Ele era a figura mais quadrada que eu conheci, ele era a figura mais terrorista que eu conheci. Foi inteiramente treinado, não é, para atuar em ambientes estáveis e definidos. Ele foi treinado para trabalhar executar tarefas diretas e repetitivas, condições supervisionadas, um trabalho individual e um trabalho com horizontes temporal e geográfico delimitados. Ele liberava ônibus que saíam de Santo Amaro e iam para ali perto do Lago São Francisco, no Vale do Anhangabaú, e seguiam a Santo Amaro. Não é? Só que houve um grave incidente na
ou 5 quarteirões depois do começo lá do bairro Santa Amaro, e os ônibus foram parando uns atrás dos outros. E, imediatamente, um supervisor de motorista, ele vai ser desempregado por causa da decisão que ele tomou, sugeriu que os motoristas virassem à direita, andassem pela Avenida José Diniz, caminhassem 4, entrassem à esquerda e retomassem a Avenida Santa Amaro. E esse homem, que depois vai ser o meu motorista, falou, não pode não estar no regimento. E ele proibiu todos os motoristas da companhia dele aquele pequeno contorno para controlar onde houve o desastre. Ele provocou um dos maiores congestionamentos na zona sul da cidade de São Paulo. Veja, o que eu quero chamar a atenção de vocês. O trabalhador antigo é um trabalhador que trabalha num horizonte temporal e geográfico delimitado, ambiente estável e definido, ele executa tarefas ativas. O trabalho dele é um trabalho de esforço, de disciplina, de cumprimento de regimento. O trabalho desses novos trabalhadores é no sentido de capacidade de decisão com vista à continuidade do processo. Capacidade de adaptação ao novo. Não ter medo do novo. Em matéria de competência ou perícia, o trabalhador é o trabalhador que tem habilidade manual e que tem rotina. Não é? O velho trabalhador fordista, ele tem uma habilidade e uma rotina. O novo trabalhador, aquela secretária que fez, vamos dizer, madureza e depois vai fazer ele vai se transformar em psiquiatra, ela teve capacidade de identificar e resolver problema. Quer dizer, ela sabia administrar minha agenda, sabia o quanto eu cobrava, sabia como eu ia colocando, quer dizer, me dava guarda, e eu estimulava que ela avançasse. Não é? Em matéria de formação, o velho conteúdo, a formação é adquirida uma vez por todas. Quer dizer, eu ponho na parede e vivo com aquilo que eu aprendi na parede. Ou seja, o diploma é um investimento de partida e de chegada. Hoje, o que é que eu percebo? Há muitos anos, estou na Fundação Getúlio Vargas há muitos anos, mas estou licenciado por cansaço, mas eu me lembro que quando eu dei as minhas aulas na Lato Sensu da Fundação Getúlio Vargas, eu tinha vários alunos já formados em Direito, e eu percebia claramente o que vocês querem fazer, e eles me diziam, nós queremos habilidades difusas e mutantes. Nós queremos realizar tarefas não repetitivas. Nós queremos crescer na carreira jurídica. E para crescer na carreira jurídica, nós temos de buscar a atualização permanente. Não é? Não sei se vocês têm o que eu tenho. Eu tenho alguns colegas de turma que se suicidaram. Vários motivos. Mas são desempregados e perderam a autoestima perante seus filhos adolescentes. Eu os conhecia muito bem. Eu já tive alunos que se mataram quando eu estava dando aula. Vocês não sabem o que é isso. É terrível. Não é? Então, quem é professor há muito tempo, como eu, acaba vivendo, não é, esse tipo de realidade. Alguns desses suicídios foram causados por advogados que não foram capazes de entender o que eu estou dizendo. Não se diplomaram, uma graduação, não fizeram lato sensu, não estudaram, continuaram achando que iam continuar, não é, que iam permanecer com seu velho conhecimento tradicional, não se atualizaram e foram expulsos do mercado de trabalho. E não conseguiram aceitar a perda da autoestima, tendo de fazer funções que não eram funções de alguém formado no ensino superior. 2 anos de dezembro, pouco menos, no segundo semestre de 2019, a Justiça do Trabalho, por meio do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Regional do Trabalho, as duas cortes me pediram para fazer uma exposição para 4 turmas de juízes trabalhistas, inclusive no dia em que assumi a última geração de juízes, que é sensibilizá-los para fazer a Escola Superior de Magistratura do Trabalho. A mesma coisa foi, na mesma época, eu fui contratar a Escola Superior de Magistratura do Estado de São Paulo para fazer um diagnóstico no sentido do que esse programa nosso precisa para lidar com trabalhadores, com magistrados, melhor dizendo, que tenham uma preocupação, saibam lidar com ambientes difusos e mutantes e que tenham capacidade de realizar não repetitivas, a habilidade para tomar decisões e assumir responsabilidades. Que saibam trabalhar em grupo e sejam sistêmicos. E que tenham uma percepção compreensiva de sistemas com horizontes e mutantes em expansão. Eu acho que foi na semana passada, não é? Em que eu disse para vocês o que eu vou repetir agora, não é? Mais interessante, não é? É o que eu tenho visto como professor da Fundação Getúlio Vargas e como professor da USP. Na USP eu sou o professor mais antigo, o professor Lewandowski, ministro Lewandowski, me encontrou e me chamou muito a atenção para o fato de que
embora eu tenha começado a minha carreira como bem na USP em 1978 e entrei como professor na carreira, nos quadros da USP, não é? Eu fui professor contratado, havia um cargo chamado assistente de ensino para o iniciante, não é? E ele não, essa figura, auxiliar de ensino, não compunha o quadro docente. Não, você era professor, mas não era professor na carreira. Eu passei 3 anos sem entrar, ou 4 anos sem entrar na carreira, porque eu tinha de ter um mestrado para entrar na carreira e demorei os 3 anos para fazer o mestrado. Só que agora isso foi permitido que conte para efeitos de aposentadoria e todo mundo olha para mim e diz: por que você não aposenta? Não aposento porque eu quero dar aula. Então eu sou mais um dado que é muito significativo. Uma parte muito boa dos professores da GV é formada por ex-alunos meus, orientandos meus de pós-graduação, como esses que eu estou dando para vocês. Eu trabalho o tempo todo com uma visão de mundo interdisciplinar, eu trabalho o tempo todo com uma relação entre economia e direito, com uma interação entre relações e relações nacionais. Eu trabalho o tempo todo com ONGs e partidos políticos. Não é? Portanto, eu trabalho com uma visão de mundo aberta, lido com ambientes de... O que me chama a atenção, e a semana passada, na segunda-feira, a professora Paula Dallari, que é a coordenadora da comissão, me pediu para discutir um projeto de comemoração dos 200 anos da Faculdade de Direito do Lago São Francisco. E nós acabamos de trocar o currículo. Me foi uma enorme dificuldade, e do meu ponto de vista, o currículo ainda não é bom. E o currículo da GV é 10 vezes melhor. Agora, por que o currículo da GV é melhor? E por que o currículo da Faculdade de Direito não é bom? Quando eu olho, não é, a Faculdade de Direito, eu vejo na congregação, eu sou o catedrático, o professor titular mais antigo, não é? Eu me lembro, eu sou filho de catedrático, eu sou sobrinho de catedrático, sou neto de catedrático, frequento o Lago São Francisco desde que eu entrei na universidade, quando meu pai ia dar aula, não tinha dinheiro para ter babá e ficava fazendo fundação. Então eu conheço, aos domingos, vários professores almoçavam catedráticos com o meu pai catedrático. Então eu tenho um certo conhecimento. 2 minutos atrás eu mencionei meu pai. E todas as vezes em que eu, como aluno, e depois como assistente, representante dos assistentes na congregação, representante dos livros docentes, representante dos associados na congregação, eu começava a perceber como é que a congregação funcionava. É uma congregação bastante num salão ruim. As fileiras da frente, todo professor catedrático, conforme a antiguidade, ele tem direito a uma plaquinha. Eu sou mais velhinho e, portanto, eu tenho direito à plaquinha primeiro. E tem os representantes lá atrás. Basicamente, a sala dos professores era só permitida os catedráticos, havia uma sala para os demais, para o resto. Frente podem falar a qualquer momento, os professores de trás tinham de levantar a mão e pedir licença para falar. O que eu quero dizer? Os professores catedráticos eram juristas realizados. Quando não era o Miguel Reale, que era dono de um grande escritório, era um grande desembargador que já havia presidido o Tribunal de Justiça. Era, eventualmente, o chefe do Ministério Público do Estado. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês? Até hoje, se vocês olharem a congregação do Lago São Francisco, uma parte significativa, digamos, 2 dos professores do Lago São Francisco são procuradores do Estado, que já foram procuradores gerais do Estado. Nós temos um ex-procurador-geral do Estado, nós temos um ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, nós temos vários presidentes da Justiça, do Tribunal Regional do Trabalho, membro. Tribunal Regional Federal, presidente, membro da nossa congregação, é catedrático de Direito Comercial, foi catedrático da nossa congregação. Eu estou querendo mostrar para vocês que é formada por juristões, não é? Todos eles trabalhando para as grandes instituições jurídicas. São pessoas dignas, competentes, mas que têm como mística, a partir de um olhar crítico sociológico, estas habilidades do trabalho terrorista. A atuar em ambientes estáveis e definidos, executar tarefas repetitivas, trabalhar em condições supervisionadas, promover o trabalho individual e isolado, capacidade de operar com horizontes temporal e geográfico bem delimitados. Os setores da GV são quase todos eles, ou, digamos, já foi metade, hoje é um pouquinho menos da metade, mas ter sido orientação científica, mestrado e doutorado, de metade dos professores no curso de Direito da GV em São Paulo e de alguns professores da GV no Rio, é algo que eu acho que é fascinante. Os mais velhos têm a idade dos seus 40 anos, os mais jovens estão com 28 anos. Não é? E, quando eu olho para eles, trabalham em escritórios de
trabalham em grandes escritórios de advocacia ou trabalham em pequenos escritórios altamente poliqualificados. Todos eles tiveram uma formação dupla. Todos no Brasil também fizeram duas atividades de pós, uma nos Estados Unidos. Eles têm uma enorme habilidade para atuar em ambientes difusos e mutantes. Eles têm uma enorme capacidade de realizar tarefas não repetitivas. Eles têm uma enorme habilidade para tomar decisões e assumir responsabilidades. Ele tem enorme capacidade de trabalho sistêmico e em grupo. E eles percebem compreensivamente sistemas e têm capacidade de operar com horizontes mutantes em expansão. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer com a aula. Estou querendo dizer que é muito superior ao curso do Lago São Francisco. O currículo da GV é muito mais contemporâneo do que o currículo do Lago São Francisco. A relação aluno-professor GV é muito menos tensa do que a relação que nós temos na Faculdade de Direito. Na Faculdade de Direito ainda eu sou chamado de excelência. Quer dizer, eu me causa de excelência. Eu disse, filho, pelo amor de Deus, tem idade para ser meu mestre, não me chame de excelência, me chame de você. O que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o viés corporativo, que a magistratura, do Ministério Público, das carreiras jurídicas, de um modo geral, faz com que eles sejam mais contidos, mais conservadores, na medida que foram treinados em ambientes estáveis e difusos. Eu percebo a dificuldade, um certo temor que muitos deles têm de ir para um debate com alguém que venha da GV. Ao mesmo tempo, eu também percebo a rivalidade corporativa. Ou seja, aquele juiz que se queixa de ganhar até o teto, claro que ele ganha muito mais do que o teto com os pendurins, começa a ficar enciumado porque aquele advogado de 30 e poucos anos que dá aula na GV, ele está julgando, isso me foi dito por um desembargador, aí eu joguei lá um colega seu que o senhor formou lá com São Francisco, que é professor da GV, e que eu ganhei tanto, mas ele ganhou do cliente dele 20 vezes mais do que eu por um parecer. Não é justo. Não é? Eu começo a perceber rivalidades corporativas, não sei se está claro o que eu quero dizer. Também há erros do lado de cá. Não é? Durante algum tempo, na montagem do curso de Direito, ali na altura de 1900, 2000, a Fundação Getúlio Vargas fechou um hotel no Campos Jordão. Esse hotel não é muito distante de onde eu tenho uma casa, onde eu passo um bom tempo lá, e me pediram a atuação de crítica. E eu fui uma sexta-feira, passei com eles, discuti, desci a pé para minha casa, para andar um pouco, e vi, tem um deles, mas eu não sei do que é. E no dia seguinte, que era um sábado de manhã, eu tinha de concluir a minha palestra e, ao sonhar com o que eu estava vendo, o que eu estava assistindo, etc., que caiu a minha ficha. Advogados que têm uma habilidade para atuar em ambientes difusos e mutantes, para realizar tarefas não repetitivas, para tomar decisões e assumir responsabilidades, para atuar na mutantes em expansão. Traduzindo, eles não estão preocupados em fazer uma advocacia convencional. Eles não estão preocupados em fazer concurso para a magistratura. Eles não estão preocupados em serem procuradores. Eles estão preocupados com arbitragem. Eles estão preocupados com consultoria. Eles estão preocupados em fazer análises prospectivas de conflito, análise de risco conjuntural. Sabe, eles estão preocupados em olhar para o futuro. O resultado disso é que, na hora em que eles montaram um projeto de um curso de direito, eles cometeram um enorme gafe, tocar todas as matérias de processo civil e de processo penal. Ou seja, vocês imaginaram a OAB aprovar um curso de direito que não tivesse civil nem penal, processo? Vejam, quer dizer, do mesmo modo como eu tenho problemas com os velhos professores de direito, os nossos departamentos, por uma série de problemas que não vêm ao caso, os departamentos com maior número de catedráticos na congregação são os departamentos de direito privado. E os departamentos de direito privado, quer dizer, comercial, civil, processo e tributários, que vêm da carreira jurídica, não é? Nos tribunais, no Ministério Público, nas procuradorias. São os mais conservadores, são sempre os que recusam a modernização. Em outras palavras, eu estou querendo mostrar para vocês, para conduzir a minha aula, para pegar a parte final da minha aula, dizendo que hoje, quando nós olhamos o trabalho, eles estão, de alguma maneira, caminhando na linha de um trabalho novo, não é? De um trabalho tecnologicamente novo. E se nós não tivermos sensibilidade para a continuidade do estudo, esse é o trabalho que a ESA está procurando fazer com vocês, nós, aos poucos, seremos varridos do mercado. A tendência do paradigma pós-fordista, a empresa pós-fordista, da empresa toyotista, no século XXI, uma sociedade schumpeteriana, é que ela tende a só ficar com o seu sócio. O resto ela terceiriza. O resto é tudo periférico. O resto ela compra ou terceiriza. Quer dizer, as empresas vão trabalhar com atividade, de certo modo, privatizar a atividade MEI.
Muitos escritórios de advocacia estão fazendo a mesma coisa. Muitos de vocês trabalham em escritórios, sabem melhor que escritórios que não se concordam se associaram, os seus acionistas, os seus sócios majoritários, criaram um subescritório que usa a finalidade de atender cliente, a finalidade é atender os próprios escritórios. Ou seja, são escritórios que trabalham para escritórios fazendo pesquisa sobre atividade legislativa ou pesquisa jurisprudencial. Hoje, vários escritórios que eu conheço que contratam jovens mestrandos, alunos meus, os empregam num escritório que não tem o nome de escritório de advocacia, trabalham com direito, mas é escritório de estudos. Quer dizer, levanta documentação, levanta jurisprudência, levanta direito comparado e coisas do gênero, né? Nós vamos começar a perceber claramente que manter atualizado a biblioteca jurídica é cara, né? Desde a minha turma para cá, eu tenho da minha turma vários são donos dos grandes escritórios, o Sila Tozzini, por exemplo, meu colega de... O que já morreu, o Malheiros também era meu grande amigo, né? O Malheiros, por exemplo, tinha uma casa aqui no Pacaembu, onde ele, com outros escritórios, comprava ali, fizeram uma espécie de biblioteca comum entre 3 ou 4 escritórios. Isso aí é mais barato para eles, não é? Quem não trabalhar nesta linha, não é? Quem não lidar com ambientes, for capaz de realizar tarefas não repetitivas, não é? Quem não fizer isso não vai perceber que as empresas tendem a ficar somente com seu núcleo central, o resto vai sendo terceirizado. Com isso, a tendência é que ninguém mais tenha emprego de longo prazo. Raríssimas pessoas conseguem hoje ter de longo prazo. Ou as empresas contratam por período definido e renovam se for o caso, ou elas vão demitindo depois de um certo período. São cada vez mais voltados para tarefas ou projetos de duração definida. As grandes empresas, os grandes bancos, mesmo os jornais, mesmo as empresas de comunicação, profissionais polivalentes por período definido por projeto. A opção das empresas é por um trabalho temporário, frequentemente 2 anos, renovável por mais 2. Com isso, nós vamos ver também mais à frente, mas não hoje, os sindicatos vão perdendo força. Não sei se você passada no valor, como é que os sindicatos perderam força por não terem mais filiados, e agora eles são obrigados a viver apenas e tão somente das contribuições de seus filiados. A Força Sindical faturou alguma coisa em 2017, como 50 milhões ao ano, e ela faturou alguma coisa como 1 milhão, apenas 700 mil em 2020. Quer dizer, claramente, essa mudança no trabalho vai gerar uma crise sindical. Crise brutal na advocacia trabalhista, né? Ano passado, como eu disse, eu fui várias vezes só para fazer palestra 4 vezes, e depois eu fui assistir, me deixou o coração partido, verificar jovens recém-formados, advogados trabalhistas com enormes carrinhos em cestas de feira, com enormes processos mínima que eles têm, os honorários são mínimos, não é? Eles precisam trabalhar muito para conseguir trabalhar, vencer num ambiente muito disputado, que a normativa vem sendo enxugada, vem sendo enxuta por esse liberalismo extremado, não é? Com isso, o que vocês estão percebendo? As relações de trabalho ficam mais livres e menos sindicatos tendem a perder força ao lutar pelos empregos fixos, os sindicatos tendem a se sucatear. Ao mesmo tempo, o que é que nós temos? A segunda tendência. Essa segunda tendência é a tendência de aumento do conteúdo em informação dos produtos em detrimento de matérias-primas e energia. Há uma tendência de maior valorização da versatilidade, da compatibilidade, da adaptabilidade das máquinas e dos equipamentos na linha rígida da produção fordista. A informação é distribuída, conectada e intercambiada cada vez mais de uma forma descentralizada. A programação de equipamentos e controles por via eletrônica supera a rigidez das linhas de produção, ressaltando a flexibilidade como prática produtiva ótima. A capacidade de adaptação às variações da demanda torna os sistemas de produção flexíveis mais vantajosos em relação à produção rígida e específica. Os novos padrões de localização das fábricas priorizam áreas de alta densidade de informação, aquilo que eu chamei de cluster industrial, não é? Tentando se colocar, principalmente aquelas que trabalham com tecnologia de ponta, ao lado das universidades de ponta, não é? É a experiência do Vale de Boston, onde fica o MIT e Harvard, não é? Essa é a ideia, essa é exatamente a ideia. Quer dizer, a universidade de ponta
fica uma empresa de ponta e empresas pequenas e médias que vão produzir suprimentos para a empresa de ponta. Os novos padrões de localização, áreas de alta densidade de informação, a proximidade de instituições geradoras de conhecimento científico e tecnológico são capazes de dinamizar a oferta de respostas às demandas cambiantes no mercado. Eu conheço vários escritórios de advocacia que já foram contratados por grandes empresas mundiais que querem transferir a área de produção dela da Grande São Paulo para áreas do interior, não é, nas regiões administrativas, e elas mandam esses escritórios fazerem um trabalho de dos operadores jurídicos nas regiões administrativas. Traduzindo. Por exemplo, vamos imaginar, não é o caso, mas nesse caso que eu conheci foi Ribeirão Preto. Mas o caso do pessoal que trabalha comigo não foi Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é uma das principais áreas, é a capital do agronegócio. Tem várias e várias famílias nobiliárquicas que, de alguma maneira, acabaram morando em Ribeirão Preto, partindo para o agronegócio, sociedades com grupos ingleses e grupos suecos. E, de repente, um dia eu fui convidado a dar uma palestra pelo Poder Judiciário do Tribunal de Justiça, num sábado, e conversei com procuradores e juízes. E eles me disseram que estavam todos eles sendo pressionados, pressionadíssimos, junto ao Tribunal de Justiça, soluções que os proprietários de terras e atores do agronegócio chamavam de decisões esquerdistas. Não é? E aí, eles me disseram, basicamente, que algumas empresas estavam chantageando, não é bem chantagear, pressionando os tribunais, pressionando a Procuradoria, desculpe, da Justiça, o Ministério Público, a trocar aqueles juízes. Porque, se não trocasse, as empresas saíam e iriam para o interior mais à frente, mais velhos, mais acomodados e não seriam tão jovens quanto os de Ribeirão Preto e não teriam uma forte preocupação em aplicar rigidamente o direito do trabalho, o direito de proteção ambiental e coisas do gênero. Não sei se está claro o que eu quero dizer. Quer dizer, fundamentalmente, não é, esse escritório de advocacia descobriu claramente, olha, Franca fica a 80 quilômetros de Ribeirão Preto, está na grande Ribeirão Preto, não é? Franca tem professores mais à esquerda que são jovens, alunos que fazem pós-graduação, todos aqueles promotores, dos vários promotores da cidade, 2 iam se candidatar pelo antigo PT a deputado estadual, outro. Ou seja, eles fizeram um diagnóstico mostrando aqui, mostrando que se vocês escolherem Ribeirão Preto, a empresa escolher Ribeirão Preto terá um problema. Se escolher, por exemplo, eu estou inventando aqui, vai ter outro problema. Quer dizer, vocês começam exatamente a perceber esse processo que eu mencionei a vocês, não é? Qual é o processo? É a questão da localização. E vai ter uma aula específica sobre isso, vocês vão ver onde é que isso vai bater. Para terminar a aula de hoje, para ir terminando a aula de hoje, né? Hoje eu vou conseguir on time. Eu gostaria de dizer basicamente o seguinte: o trabalho na sociedade informacional é um trabalho que se baseia no modelo flexível. Não é? Quando nós olhamos o trabalho na sociedade informacional, é o trabalho da especialização flexível. A especialização flexível foi desenvolvida nos Estados Unidos, no MIT, por um professor de direito chamado Richard Sable, Dick Sable. Eu trouxe esse Dick em 1980, 81, para o Brasil, junto com o Pércio Arida, que mais tarde seria um dos pais do Plano Cruzado e um dos pais do Plano Real e presidente do Banco Central. E nós fizemos um seminário patrocinado pelo Pão de Açúcar, foi no auditório do Estadão, e ele dizia, em 1980, claramente, o final do período em tensão, em reorganização, que havia uma flexibilização com a tecnologia dos meios de produção. E aí ele é quem chama, ele é quem cria. O modelo da especialização flexível é o modelo econômico, é o modelo de produção da sociedade informacional. Esse modelo tem 3. Primeiro, força de trabalho tem de ser mais flexível. Segundo, o mercado de trabalho tem de ser mais flexível. Terceiro, os custos de trabalho têm de ser mais... Vejam bem, a força de trabalho tem de ser mais flexível. Segundo item, o mercado de trabalho tem de ser mais flexível. O terceiro item, a ação nos custos do trabalho tem de ser mais flexível. Quer dizer, a flexibilidade é a palavra forte. A força de trabalho tem de dizer que ela tem de ser mais adaptada às novas tarefas que estão surgindo. Ontem,
a presidente do Tribunal Superior do Trabalho deu uma entrevista ao Conjur, consultor jurídico, dizendo exatamente isso. Nós temos de mudar o conceito jurídico de trabalho digno que está na CLT. Era sobre isso que ela estava tentando falar, não é? A força de trabalho mais flexível significa uma força de trabalho mais adaptada à multiplicidade de tarefas exigidas pelas novas tecnologias da organização da produção. Quer dizer, eu tenho de estar antenado para o que virá, não é? E fugir do risco de virar. Mercado de trabalho mais flexível significa um mercado de trabalho mais desregulamentado, não é? Essa ministra tocou nisso ontem, não é? A reforma Temer, do governo Fernando Henrique e do governo Lula, mexeu muito com os direitos, foi muito na linha da desconstitucionalização de direitos, não é? Cada vez mais o mercado vai ser desregulamentado e as contratações, não é, vão ser desoneradas em troca da criação de trabalhos. É isso que o Paulo não tem direito. Não posso ter direito de trabalho ao mesmo tempo. Não é? Essa é a visão liberal. Claro que isso tem um custo, não estou defendendo. Não é? Estou simplesmente com juízo de fato. Eu sei que se eu fumar demais, eu tenho um câncer de pulmão. Não quer dizer que eu não gosto de fumar. Não é? Já gostei no passado de fumar cachimbo. A flexibilização nos custos do trabalho significa leis mais flexíveis, mais reforma previdenciária e retorno, redução, melhor dizendo, dos custos sociais. Só para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer, quando nós vamos buscar um emprego, quando nós vamos fazer uma entrevista num grande escritório, eu, de tanto dar consultoria para escritórios de advocacia, conversa com grandes advogados que me pedem sugestões, livros e coisas desse tipo, e eu acabei montando weberianamente um modelo em que o aluno de direito, ou advogado júnior, o aluno que se forma, ou então o advogado júnior, quando vão fazer uma entrevista, eles são submetidos a um questionário, a vários questionários. Basicamente, o que eu vou apresentar para vocês aqui é um questionário, que é um questionário, se alguém for... o questionário talvez não esteja com as palavras que eu tenho aqui. Não é? Claramente, o advogado que fizer a entrevista, ele vai no roteiro que eu vou apresentar a vocês. O advogado Pinheiro Neto, do Matos Filho, do Tosini Freire, no Rio de Janeiro. Enfim, basicamente, o questionário é o seguinte. E aí, vejam, olhem as perguntas que eles vão fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu acho que são 10 ou 9 perguntas. 1, 2, 3, 7, 8, 9. 9 perguntas. A primeira pergunta é saber se o entrevistado, o advogado júnior, se o advogado quer um emprego no grande escritório, é saber se ele sabe, desculpem, saber se ele sabe, dói, né? Perguntar se ele sabe dar informações sobre a internet. Se ele sabe lidar com a internet. Se ele sabe lidar com o ambiente social em que ele vive. Se ele tem ideia do ambiente social em que ele vive. Se ele é classe média, média alta, média baixa, operária, burguesa. Se ele tem uma visão crítica do ambiente familiar dele. Se ele tem uma noção clara do ambiente cultural do qual ele foi forjado. Se ele tem um ambiente, se ele tem noção clara do ambiente do qual ele foi forjado. Lembrem-se que na semana passada, ou na outra, já não me recordo, eu disse que o escritório me perguntou, me pediu um projeto para sugerir leituras de civilização, de seus advogados. Meu velho advogado aqui em casa me dizia o seguinte: olha, eles são ótimos, falam inglês. Agora, na hora de eu olhar um deles, conversando com o advogado inglês, o advogado inglês tem termos de tradição cultural. Aqui no Brasil estão todos migrantes, não tem essa tradição. E na hora em que eles vão começar a conversar, a diferença de origem social manifesta do ponto de vista cultural. Isso gera insegurança no meu advogado, que fica olhando para o sapato e geralmente faz um contrato mal feito. Então, vejam, é uma visão claramente pragmática. Não é? Se conseguem os candidatos ao escritório de advocacia acessar informações sobre o ambiente social do qual ele vem, sobre o seu ambiente cultural no qual ele vive e se formou, sobre o ambiente político no país em que ele vive. Vocês imaginem que um dia eu não vou lá com São Francisco às 7h30 para dar minha primeira aula
e o professor de Direito Constitucional, velho professor catedrático de Direito Constitucional, e tinha sido eleito 2 dias antes, um dia, Severino Cavalcante para a presidência da Câmara dos Deputados. Esse professor de Direito Constitucional, que é Direito Político, não tem a menor ideia do que era o baixo clero, que era a expressão baixo clero, não sabia quem era Severino Cavalcante e perguntava a mim. Quer dizer, como é que um professor de Constitucional pode dar uma aula, que é uma aula de Direito Político, se ele não na classe política na qual ele vive? Né? Se eu perguntar para uma pessoa, para participar de uma banca, para uma advogada que fazendo entrevista comigo, e perguntar o que ela leu, se ela me disser que ela leu ontem o meu Pé de Laranja Lima, e a outra leu alguma coisa sobre Simone de Beauvoir, a condição da mulher, é evidente que na minha cabeça ficou claro que a primeira não tem a menor condição de que a segunda tem. Não sei se está claro o que eu quero dizer. Quer dizer, se a pessoa não sabe, se ela própria não sabe se expressar qual é o seu ambiente social, qual é o seu ambiente político, qual é o seu ambiente econômico, não tem condição de trabalhar. Né? Durante 30 anos, esse projeto existe até hoje, projeto chamado Programa é o PET, Programa de Estudos Tutoriais. Eu pegava em dezembro, e eles passavam os 4 anos restantes trabalhando comigo, lendo numa sala, ao meu lado da minha sala na USP, e participando de seminários comigo. Foram criados, hoje tem 6, mas na primeira geração, 1979, só foram 2. O PET formou a elite da universidade. No caso do PET, primeiro foi de Direito. Os 2 primeiros foram de Economia e Direito. O da PUC do Rio, todos eles fizeram plano real. O PET de Direito, que ficou na minha mão, fizeram o CAD, alguns foram ministros, alguns são desembargadores, alguns são ministros do STJ hoje. Não é? Vejam, o meu critério de escolha era exatamente esse. Eu perguntava, o que é que você leu no primeiro ano? O que é que você leu ontem? Que programa de televisão você leu? Qual é o jornal, qual é a revista que você lê? Qual é o filme que você... Você prefere bebida, você toma com seus amigos quando sai daqui na faculdade? Quer dizer, na hora em que eu percebo o ambiente, eu começo a perceber o quanto ele está inserido. Segunda pergunta, geralmente, é saber se o candidato tem uma visão crítica e tem uma visão sistêmica sobre a distribuição e o consumo de informações. Vejam, produzir informação é uma coisa, distribuir informação é uma segunda coisa, consumir informação. A maior parte dos candidatos, no meu PET, sabe consumir informação. Sabia que eu não estou mais lá? Embora a sala fique exatamente em o tutor do PET seja ex-aluno meu, me informa, mas eu não lido mais com esses jovens. Todos os jovens sabem consumir as informações, mas eles baqueiam quando a gente começa a pensar a distribuição da informação. Eles confundem o que é produzir a informação com a distribuição da informação e com o consumo da informação. Não é? E isso é fundamental nas redes sociais, nas fake news. Vejam claramente, no momento em que nós temos o que aconteceu com essa ministra da Saúde, que não foi ministra, porque ela foi bombardeada das falanges protofascistas bolsonaristas. Terceiro, pergunta, é saber se analisar o conteúdo da informação e se ele sabe dialogar sobre a qualidade da informação. Quer dizer, eu posso passar uma informação para vocês. Vocês podem um professor bom, um professor mau. Agora, independentemente disso, vocês têm capacidade de dialogar sobre a qualidade da informação? Vejam, muitas vezes confundimos a qualidade do conteúdo da informação com a qualidade daquele que traz a informação, que apresenta a informação. Às vezes eu pego na faculdade de Direito um professor bom de boca que dá uma aula brilhante do ponto de vista retórica e medíocre no conteúdo. Uma das razões que me tornou professor foi no Centro Acadêmico 11 de agosto, numa sexta-feira fria, no começo do inverno, com Otto Maria Carpo, que era um crítico, austríaco crítico de literatura. Ele era austríaco, falava um português muito arrevesado, tinha sofrido língua presa e tinha sofrido um AVC. E falava muito mal. E falava a palestra que eu assisti na minha vida. Vejam, dialogar sobre a qualidade da informação não é dialogar sobre a qualidade da maneira como a informação foi. Quarto, dominar 2 níveis de linguagem. Primeiro, a terminologia da fonte de informação e
Uma coisa é dominar a tecnologia da fonte de informação. Outra coisa é dominar a comunicação com o público. Mais à frente, saber as tecnologias de comunicação. Quer dizer, em que medida aquele candidato sabe gerenciar informações com o uso de tecnologias de comunicação. Sexto, não sei, saber usar a informação como vantagem comparativa e competitiva. Quer dizer, quantos de nós, não é? Quantos eu vivi isso, não é? Como consultor jurídico, vou para uma negociação com um velho advogado. E disso aí, do velho advogado, era da geração do meu pai, e me dizia, não entendo ações, é dos meus netos, é da sua idade, essa coisa toda. Quer dizer, sem perceber, por mais que eu seja analógico, eu lido com o computador. Por mais que eu seja analógico, eu lido com bibliotecas virtuais. Quer dizer, quando ele disse que ele é mais analógico do que eu, ele me deu o quê? Ele me deu uma informação que me torna mais competitivo do que eles são. Isso que eu chamo a atenção de vocês, não é? É fundamental saber se nós temos ou não capacidade de usar a informação como vantagem comparativa. Quantos de vocês que advogam sabem, né, que podem ser mais competitivos que vários colegas que se formaram mais à frente? Saber reconhecer as implicações econômicas e políticas da informação. Quer dizer, toda a informação tem uma implicação política, toda a informação econômica. Quer dizer, se eu chegar aqui e disser qualquer coisa para vocês com relação ao futuro do direito, isso vai ter um impacto econômico na vida de vocês, isso vai ter um impacto na nossa vida. Não é? Penúltimo item da entrevista é saber se vocês sabem captar, compreender criticamente. Traduzindo, vocês são críticos. O candidato é crítico. O candidato sabe captar criticamente as informações, compreender criticamente as informações, sabe analisar criticamente as informações. No tempo da ditadura, a ditadura, quando entrou, eu tinha 20 anos, entrou o censor na redação do Jornal da Tarde e disse, basicamente, que certas matérias sobre política estavam proibidas. O que nós fizemos na redação? Exatamente, nós pegamos as matérias. Ele disse, as matérias políticas estão proibidas. Nós desenvolvemos o seguinte raciocínio, elas estão proibidas, mas nós temos uma editoria política. Então, essa matéria política que está proibida, a gente vai dá-la como se ela fosse uma discussão econômica. Então, a gente não publicava a matéria política na editoria política, mas dizia que nos empresários discutiam tal coisa assim, assim, que na política aconteceu tal qual. O censor demorou uma semana para perceber que nós estávamos gozando dele. E saía a informação política na editoria de política e na editoria de economia. Até o momento em que nós levamos a discussão para o jogo Corinthians e Palmeiras. Ontem, no Morumbi, o Corinthians... E na torcida só se falava do que aconteceu na política, isso. Ele demorou 10 dias para perceber que a gente estava burlando a ordem dele, né? E aí mandou também vetar a área de natureza esportiva. E nós deslocamos para a cobertura teatral. O Sábato Magaldi, membro da Academia Brasileira de Letras, fazia a crítica teatral, mas lá pelas tantas dizia de teatro porque os espectadores estavam discutindo isso. Até uma hora que quiseram fechar o jornal, e o jornal, então, começou a produzir Camões ou receita de bolo. Né? As senhoras ligavam e diziam, doutor, o jornalista, tal, nós fizemos a receita de bolo e saiu tudo errado. A receita era, de propósito, era errada. Quer dizer, a dona Maria, que nos receita de bolo, que era uma receita propositadamente errada, não foi capaz de olhar, não é? Captar, compreender e analisar criticamente que a boa editoria política era uma amostra da censura. Não podíamos dizer que aquela estava censurada, mas publicar uma receita com bolo que não dava certo. Muitas vezes nós pegamos juízes que não têm essa sutileza, não têm a capacidade. Eu pego muita tese de mestrado para examinar, em que o sujeito cita Rui Barbosa e Kelsen como se Kelsen fosse uma continuidade do Rui Barbosa. Né? E a última é usar as informações e as fontes para definição de estratégia. Olhem só, a informação, se vocês olharem, é basicamente o que está nos 9 itens do questionário. O denominador comum é a informação estratégica, a informação como vantagem comparativa, competitiva, como perspectiva histórica e vai. Por fim, além das provas mais concretas de direito positivo, para terminar, no momento em que os alunos os candidatos estão respondendo, o entrevistador tem uma segunda planilha. E nessa segunda planilha, ele vai atribuir 0 a 10 e depois ele pôs no computador. E aí ele tira a média de todos os candidatos.
Vejam, vocês estão respondendo ao primeiro questionário. Anotações de qualidade. Mas ele tem de fazer uma anotação absoluta, de 0 a 10. Essa anotação tem 10 itens, portanto, ele vai dar uma nota 100. Cada item vale de 0 a 10. Primeiro item é adaptabilidade. Será que o advogado que está na minha frente tem capacidade de adaptação? Segundo, será que ele é criativo? Terceiro, iniciativa. Quarto, liderança. Quinto, capacidade de trabalho em equipe. Sexto, comunicação. Sétimo, facilidade pessoal. Oitavo, capacidade de solucionar problemas. Nono, domínio de novas tecnologias. E 10, espírito empreendedor. Com isso, né, eu vou dizendo que nós temos, né, a possibilidade de já começar a deslanchar para aulas mais a partir da semana que vem. O que é que eu fiz até agora? Até agora, eu abri uma caixinha de ferramenta, mostrei, a minha formação é uma formação mais weberiana, mais crítica, necessariamente marxista, mas não necessariamente marxista, essencialmente weberiana, não funcionalista. Mas o que eu procurei mostrar para vocês foi basicamente o quê? Que eu programo, e dentro desse quadro, eu vou começar a levantar problemas na semana que vem. Quais são as molduras desse quadro? As molduras desse quadro são 3. A primeira moldura é uma ideia de sociedade. A segunda moldura desse quadro é a ideia de Estado. A terceira é uma ideia de trabalho. Do lado, não é, do século XX, entre 1980, essa moldura fala da sociedade industrial ou manufatureira, fala do Estado keynesiano ou social-democrata e fala do outro lado, eu falo na sociedade informacional. Eu falo no Estado liberal ou schumpeteriano e falo do trabalho pós-fordista ou não possível. O que eu quero agora é mostrar como, já feita a evolução histórica, eu só vou concentrar minha análise. Nos encontramos, vou deixar de lado agora o passado, né? Mas eu vou chamar a atenção de vocês para 2 ou 3 coisas. Quando vocês têm a métrica, né, como se fosse régua, vocês não estão me vendo, mas quando vocês tiverem uma régua, né, vocês vão saber o que foi lá atrás, 1970, 1960, 1980, 1900, e vocês vão saber que aquele foi o período em que o Dalmo Dallara escreveu, em que aquele foi um livro em que o professor Manuel Constitucional escreveu, né? Que o professor fulano de tal escreveu. Quando eu vejo professores mais jovens, eles já foram alfabetizados na sociedade informacional. Já me dá uma visão crítica que me permite lidar com autores mais modernos e menos modernos. Eu não estou criticando o passado. A minha idade, eu já devo ser desclassificado. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo mostrar que o que eu vou tentar é mostrar para vocês que vocês têm agora a capacidade de fazer uma leitura crítica da bibliografia. Questões novas. Quais são as questões novas que estão surgindo que vão afetar a qualidade profissional de vocês? Vão afetar vocês como professores, vão afetar vocês como profissionais, vocês como eleitores. É isso que nós vamos fazer a semana que vem. Na semana que vem, a minha ideia vai ser começar trabalhando Schumpeter. Por que eu chamo o Estado Schumpeter? E por que Schumpeter é importante para a nossa análise hoje, no momento em que nós nos encontramos? A análise schumpeteriana é importante para entender o plano real. É importante para entender um problema que está levando, não é, à crise do judiciário, a incapacidade que o judiciário tem de entender, ele tem de julgar mais rapidamente, porque a tecnologia está num ritmo de sucessão, né, de morte e recriação, mais rápida do que a velocidade forma do direito processual, civil e penal, que é mais lenta. E nós estamos assistindo um descompasso entre o direito penal e processual e, por tabela do judiciário, na resolução de conflitos da sociedade, abrindo caminho para a arbitragem ou abrindo caminho para as milícias, né? Quer dizer, a ideia vai ser agora começar a problematizar o contexto contemporâneo dessas 3 aulas muito chatas. Eu peço desculpas a vocês, mas eu precisava dessas 3 aulas muito chatas para colocar, digamos, em andamento que a ESA me apresentou. Muito obrigado. Passo a palavra para a Raíssa. Lembrando, Raíssa, que desta vez eu consegui começar rigorosamente no horário e terminar rigorosamente no horário. Perfeito, professor. Muito obrigada. Foram 3 aulas essenciais, não é? Mais uma vez, repito, né, nenhum esforço para nós escutá-lo. Então,
eu convido a todos que se inscrevam para a próxima aula, né? Todos, eu acho que eu sempre repito, temos que nos inscrever em todas as aulas do curso, individualmente. A aula que vem, o professor, como já avançou na explicação, vai falar sobre esse estado schumpeteriano, mas continua também nessa questão da estrutura, né, da globalização econômica, estrutura jurídica. Então, o texto que ele indica para a aula que vem continua nesse livro aqui, Os Direitos na Economia Globalizada, capítulo 5, desta vez, tá? Então, vai entrar, de fato, em direito reflexivo, democracia organizacional, e a gente está aqui à disposição. No dia 23 também haverá essa gravação dessa aula dessa palestra que nós vamos expor entre os dias 24 e 25 e talvez 26, em um simpósio que vai acontecer aqui na área de educação jurídica, né, práticas, né, de ensino e educação jurídica na ESA, então fiquem atentos. Também fiquem atentos ao trabalho final, quem quiser, né, publicar o seu trabalho final dessa disciplina no site da ESA, será um prazer para nós avaliar, e também publicar o trabalho de vocês. Tá? Então, podem encontrar as normas comigo no Google Class ou comunicar diretamente comigo com o professor José Eduardo Faria. E aí, muito obrigada, professor, muito obrigada a todos. Aqui muitos agradecimentos no chat. E quem quiser também fazer indagações para a próxima aula, pode colocar, fazer comentários no Google Class, que eu atualizo todos os dias e nada fica sem resposta, tá? Muito obrigada a todos e até semana que vem, professor. Até só um detalhe. Eu vou ver se eu consigo passar. Eu acho que já venceu o meu prazo. Não vai dar para fazer. Eu tinha um Zoom, mas eu acho que eu não renovei. Certo. Porque é meio esquisito da aula não sendo visto por vocês. Sim. Essa é a minha sensação. Sim, professor. Júlio, inclusive, falou comigo, né, perguntou se o problema voltou a acontecer e ele vai entrar em contato novamente com o senhor para ver o que está acontecendo. E se tiver alguma outra plataforma, eu acredito que seja possível, sim, que a gente solucione isso, tá? Espero poder ver bem. Maravilha. Nós nos falamos ainda. Para vocês todos, uma boa semana. Boa semana. Obrigada. Júlio, se você estiver aí, eu acho que já pode encerrar a gravação. E a gente combina como resolver esse problema da câmera do professor, tá?